essa menina fofa vai para outro mundo, para salvar seu pai. Por isso, durante 10 longas noites, TYR esperou que seu pai voltasse para casa, ainda acreditando na mesma história que ele sempre lhe contava, de que ele era um poderoso cavaleiro do Império de Teloquium, um homem forte o suficiente para derrotar monstros e vilões, mesmo que fossem pobres, mesmo que outras crianças pudessem desfrutar de coisas que ela nunca poderia, ela ainda acreditava que seu pai voltaria e a levaria de volta à vida com que sonhavam juntos, mas essa esperança se desfaz quando a terrível verdade chega à casa deles. Homem em quem ela confiava mais do que em qualquer outra pessoa se foi, e a menina que pensava que ainda tinha tempo, de repente fica sem nada além dos pertences dele, e suas lágrimas. No entanto, justamente quando seu mundo desmorona completamente, algo impossível acontece, um estranho pingente começa a brilhar, transformar-se em um pequeno dragão, e lhe oferece uma chance inacreditável, uma chance de salvar seu pai, custe o que custar. É claro que, sem hesitar, ela diz que sim. Algumas horas depois, ela é transportada para um campo de flores em outra dimensão. Lá, ela adormece e sonha com a noite anterior, quando desejou que o dragão salvasse seu pai. Quando Tiri abre os olhos, ela vê um menino estranho e entra em pânico. Mas, depois de ver os chifres na cabeça dele, ela o chama de Kema, e percebe que ele é o pequeno dragão preto que quer ajudá-la. Ela então olha ao redor e vê que estão em outro lugar. Então ela pergunta a ele onde e como chegaram lá, e o menino diz a ela que a trouxe para a terra natal do pai dela. Ela descobre como a terra era grande e bela antes do surgimento das pedras mágicas, em comparação com Jong-Nugu. Ele então explica a ela que, como não podia trazer seu pai de volta à vida, a levou de volta ao passado, 7 anos antes de ela nascer. Chocada ao descobrir que havia viajado no tempo, Tyr, que se refere ao menino como Doramin, elogia sua habilidade, mas então ele explica como havia esgotado seus poderes tentando levá-la até lá, e acabou arrumando uma cama para ela depois que ela adormeceu. Ele então explica que, embora o pai dela esteja vivo atualmente, ele não a reconhecerá, já que ainda não a conheceu, e o mundo é muito vasto, então não há garantia de que ela o encontrará. Ainda assim, Tyr permanece inabalável, e ela jura encontrá-lo e explicar tudo a ele, desde que ele esteja vivo. Tyr revela que seu pai se autodenomina o mais forte, o Cavaleiro Sagrado. Então, ela junta as peças e conclui que os cavaleiros se reúnem na Ordem. Com isso, ela pega o pequeno dragão e define a Ordem como seu próximo objetivo. Durante esse período, Bastoferix, um mercenário errante, tenta comer uma planta, mas acha nojenta. Em vez disso, ele reclama de todas as suas capturas de monstros, que murcham depois de caírem em suas armadilhas. Agora ele pensa em atacar uma certa pedra mágica para atrair monstros, já que o surgimento das pedras mágicas levou ao aumento de monstros. Ele se lembrou de ter lutado contra um monstro enorme no dia anterior e pensou que iria morrer, mas acabou sobrevivendo. Mesmo assim, Bastou considera isso inútil. Antes de decidir voltar para a Ordem, de repente, ele ouve o som de sua armadilha prendendo algo e se pergunta o que seria. Então, ele pega seu martelo e vai até lá. Momentos antes, uma garota reclamou do tamanho do lugar, e até queria que o dragão negro a carregasse em suas asas. Mas ele lembrou a ela que não é o Doraemon e que ela não deveria pensar nisso. Afinal, ele havia esgotado todo o seu poder. Ela percebe que ele a ajudou muito e, então, sugere massagear seus ombros, mas ele recusa e confirma que não pode realmente ajudá-la. Porque, se tivesse o poder para isso, magia como teletransporte poderia ser rastreada, e eles seriam caçados. De repente, ele se transforma de volta no pingente. Tyr fica chocada, achando que ele fez isso para descansar. Então, ela pega o pingente e o coloca na bolsa, dizendo que vai encontrar a Ordem. Logo em seguida, ela dá alguns passos, e pisa em uma armadilha que aprende. No momento seguinte, ela vê Basto olhando para ela como se fosse uma refeição. Então, ela acha que está perdida. Ela rapidamente se convence de que está bem e não deve chorar. E isso deixa Basto preocupado, porque ele está em uma floresta onde monstros vagam à noite. E não só ela está sozinha, como também caiu na armadilha dele e está tentando tranquilizá-lo. Ela diz a ele que o pai dela está por perto e que ele deveria ir embora. Assim que ele fica sabendo disso, percebe que o pai dela ficará em choque se a vir. Então, ele tenta libertá-la, mas ela chora, preocupada, pedindo que Kema a salve. Basto a incentiva a chorar mais, acreditando que assim seu pai, que está por perto, a ouvirá e virá procurá-la. Mesmo assim, ela continua, e Basto se pergunta por que ela está chorando ao falar do pai, mas ele a solta e diz para ela ir até ele.
Ela se levanta surpresa e pergunta se ele não vai atrás dela. E ele fica chocado com o raciocínio dela, que simplesmente presume que ele é um sequestrador, e ele percebe que sua aparência realmente lembra alguém suspeito. Basto então diz a ela que a armadilha não era para ela, mas para um coelho. E ela fica chocada. Para provar sua inocência, ele larga o martelo e recua lentamente. Depois diz a ela para ir ter com o pai, já que é perigoso ela ficar sozinha num lugar assim. Ela olha para ele sem dizer nada e sai correndo. E isso deixa Basto tão preocupado que ele chega a se perguntar se deveria segui-la até ela encontrar o pai. Mas, de repente, Tyr tropeça e cai de cara no chão. Chocado, ele a vê chorando, e descobre que ela machucou a perna. Pouco tempo depois, ele coloca um curativo nela, e ela descobre que carne de coelho é gostosa, mas quando ele diz que toda carne tem o mesmo gosto, TYR discorda, dizendo que carne de vaca e de frango tem sabores diferentes. Enquanto ouve ela reclamar, ele se pergunta se ela é da nobreza para falar sobre carne. Além disso, o choro dela foi muito alto antes, mas não havia sinal de ninguém por perto, apesar de ela afirmar que o pai estava nas proximidades. Isso faz perguntar onde estava o pai dela, e ela lhe diz honestamente que ele está em um lugar chamado a Ordem. Chocado, observando que a Ordem fica a 5 dias de distância de onde estão, apesar da floresta estar relativamente próxima, Basto observa que não é uma distância para se viajar sozinho. Então, ele pergunta o que ela quis dizer quando disse que o pai estava perto. TYR então confessa sobre sua escola, 101 táticas, para fugir de um sequestrador, e Basto percebe que ela não só aprendeu, mas também veio de um lar amoroso. Assim que ele se lembra de sua família, ele se oferece para levar TYR até a Ordem. Então, ele lhe lança um sorriso e oferece uma porção de sopa. Ela sorri de volta para ele, sem saber que Basto já planejava ir até lá para relatar sobre a pedra mágica que ele havia atacado no dia anterior. Como uma criança mimada ao descobrir que a sopa era feita de cenoura, TYR fica perplexa, mas Basto a incentiva a provar, já que ela precisa de forças. Então ela se arma de coragem e experimenta. Para sua surpresa, ela gosta. Então Basto oferece-lhe outra porção. Pronto. Ela vê uma inscrição na tigela e a lê em voz alta, dizendo: "O papai, eu te amo." Ela fica intrigada, se perguntando como consegue ler as letras, já que não são coreanas, como as que ela aprendeu. Mas então ela percebe que Basto não está falando coreano e que consegue se comunicar com ele. Então deduz que é a habilidade de Kima. Ela então abraça sua bolsa e deseja que Kamon coma com ela para que ele se recupere mais rápido e possa vê-lo ao lado de seu pai. Mais tarde naquela noite, ela tem uma boa noite de sono, enquanto Basto observa. E no dia seguinte, eles partem para a Ordem. 4 dias depois, chegam ao primeiro portão da Ordem, mas, infelizmente, os guardas informam a Basto que seu número de identificação de mercenário foi cancelado, por isso ele não pode passar pelo portão. Ele deve voltar. Minutos depois, Basto grita na pousada do portão, do lado de fora do primeiro portão, e xinga Karl Varbin, dizendo que ele deve estar por trás de sua situação. A proprietária da pousada, uma senhora idosa, grita com Basto para que ele não destrua o lugar. Ela carrega a menina e a lava, perguntando-se como ela ficou tão suja sob a supervisão de Basto. Marido da proprietária aparece e fica chocado ao saber que o número de identificação de mercenário de Basto foi cancelado. Basto então conclui que Cal deve ter subornado os cavaleiros sagrados para expulsá-lo. Caso contrário, não havia como um número de identificação que ele usou há cerca de 2 semanas ser cancelado de repente. Antes de chegar à pousada, Basto gritou com o guarda, informando-o de que havia atacado uma das 3 pedras da floresta de Bria, que vinha causando problemas à família imperial e que lhe haviam pedido para relatar o ocorrido. Para sua surpresa, eles riram dele e disseram que o caso já havia sido relatado pelo grupo de mercenários Death Own, que o atacou de forma limpa e precisa. Zombaram dele, dizendo que era ele quem estava tentando roubar a conquista de Cal, e o chamaram de descarado por tentar enganá-los. Então, gritaram para que ele saísse em silêncio, ou o forçariam a sair. Basto imediatamente cerrou os dentes, ao descobrir que Cal o havia sabotado novamente. Olhou furioso para os cavaleiros, e eles se sentiram ameaçados por ele, mas TYR tocou-o suavemente antes de perguntar se ele estava bem. Gesto caloroso dela o ajudou a se acalmar, e ele pediu desculpas a ela antes de dizer que levaria algum tempo para chegar à Ordem. Com isso, ele se despediu, e os cavaleiros relaxaram ao saber que ele estava pronto para matá-los. Então, eles se perguntaram o que Cal estava fazendo com alguém como ele.
Enquanto Basto se afastava, ele pensava em onde se concentrar, descobrir o que estava acontecendo e encontrar uma maneira de chegar à ordem. Atualmente, ele se pergunta por que a entrada está bloqueada, para impedir que civis que perderam suas casas por causa das pedras mágicas, e se pergunta o que os nobres e o imperador estão fazendo. Jacques, o dono da pousada, imediatamente grita com Basto para que ele não vá tão longe, e que ele deveria aprender a controlar sua raiva para se manter seguro. Basto então admite sua frustração porque as pessoas estão morrendo, e Tyr percebe que ele está triste novamente. Velho pede desculpas calmamente pelo que aconteceu à vila de Benara, a cidade natal de Basto. Quando Tyr ouve isso, ela chama a vila de Banana, e se pergunta por que só agora está se lembrando disso. Assim que confirma que é a vila de Bastos, ela se lembra da história e percebe que o conhece. Naquela época, seu pai lhe contará que ele costumava ter 20 subordinados fortes que valiam mais do que 100 pessoas fracas, e o mais próximo dele era Basto, o portador do martelo. Originalmente, ele era vice-capitão do Defion, um grupo mercenário sediado na vila de Benara, cujo líder, Cal, tratava Basto sem piedade. Ela soube pelo pai que Cal havia traído Basto e fugido sozinho quando Basto foi atacar as pedras mágicas. Naquela época, Basto cumpria todas as ordens de Cal com a condição de que Cal cuidasse, depois da esposa e da filha de Bastos. Mas então ocorreu um desastre, e monstros que só podiam agir à noite apareceram durante o dia. Naquela época, Bastos tinha saído para atacar outras pedras mágicas, mas então sua aldeia foi atingida pelo ataque. Assim, os aldeões clamaram por ajuda a Cal, mas o bêbado Bozó ordenou que se acalmassem enquanto ele avaliava rapidamente a situação e os evacuava. Assim, a escória viva fingiu verificar a situação, mas fugiu secretamente. Todos esperaram por ele, mas foram mortos. Quando Basto voltou, viu sua família morta, e chorou por eles. Com base na história, Basto deixou o cão da morte e Cal subornou os cavaleiros sagrados para pagar a carteira de identidade de Basto, vendo tudo acontecer diante de seus olhos antes que percebesse que era verdade. Seu pai havia lhe contado que Basto, que ficou sozinho, se encontrou com ele, que era considerado o maior da época, e fez uma nova identidade para Basto, dizendo-lhe para ir com ele, pois viu que Basto era uma pessoa forte e gentil. Atualmente, Tyr percebe que tudo o que precisa fazer é encontrar seu pai para que ele possa ajudar Basto. Infelizmente, seu pai está na ordem, e eles teriam que ir até lá para que ele pudesse ajudar Basto. Mas a questão é, como entrar lá? Tyr pensa nisso o dia todo e, quando adormece, suas sobrancelhas estão franzidas de tanta preocupação. Pouco depois, Basto a aconchega direito, enquanto se pergunta se há uma maneira de conseguir um novo número de identificação de mercenário ou de entrar na ordem. Mesmo que não consiga entrar, ele se pergunta se pode confiar a TYR alguém que consiga chegar lá. Ele sorri enquanto olha para ela e observa que foi um encontro breve. Momentos depois, ele adormece. Camon sai do saco e observa que TYR está dormindo tranquilamente. Ele fala sobre como estava preocupado, mas está feliz por ela ter vindo sozinha até os arredores da ordem. Ele então gostaria de ficar mais tempo ao lado dela, mas, infelizmente, ele ainda não recuperou totalmente seus poderes após ter revertido o tempo, e se sente patético por isso. Ele então diz a ela para esperar um pouco mais. Na manhã seguinte, quando Tyr acorda, ela pergunta por Basto, mas o estalajadeiro diz que ele saiu cedo. Então ela pede a Tyr para ir às compras com ela. Tyr concorda alegremente. Alguns minutos depois, elas chegam ao mercado, que está movimentado e cheio de muitos moradores de rua. A vovó da pousada conta a Tyr que a situação está piorando cada vez mais, e que isso se deve às grandes pedras mágicas que estão aparecendo e invocando monstros. Tyr constata com seus próprios olhos o quão grave é a situação, exatamente como Basto havia lhe dito. De repente, um nobre grita com alguém alegando que essa pessoa tocou em sua carteira, mas a pessoa insiste que apenas esbarrou nele. Mesmo assim, o homem dá um tapa na cara dela, e Tyr fica chocada com o ato bárbaro. Isso a faz lembrar-se da senhora do quarto 203, que era espancada por um homem todos os dias, e observa que ela era uma boa pessoa. Ela fica furiosa e aparece na frente do nobre gritando para ele parar de bater nas pessoas, dizendo que isso é errado. Percebendo que Tyr não está com ela, a avó a vê bem na frente do nobre furioso, que lança um olhar fulminante nos olhos da criança.
As pessoas ao redor gritam em uníssono para que ele deixe a menina em paz, mas isso o enfurece ainda mais, pois agem como se pudessem lhe dar ordens. Felizmente, a vovó da pousada aparece e o faz entrar em razão, lembrando-o de que os becos estão cheios de gente que não tem nada a perder, então ele não deve irritar ninguém no bairro, ou então pode acabar como um cadáver. Assustado, ele olha ao redor, e vê os plebeus olhando para ele com raiva, então ele sai correndo. Impressionado, Tyr elogia a avó, que se aproxima da vítima agredida e pergunta por que elas não têm vindo à pousada. A senhora fala com ela de forma rude, e isso irrita a avó, que a repreende e lembra-a de seu rosto inchado. Ela ordena que ela a siga até a pousada. Tyr, por outro lado, está assustada, e se pergunta se ajudou uma boa pessoa. Momentos depois, a avó serve comida para Tyr e, em seguida, dá à jovem um pedaço de pano para limpar o rosto. Ela reclama, mas a avó grita de volta com ela, então a jovem limpa o rosto com raiva, surpresa com seu comportamento grosseiro. Tyr chama a jovem de malvada. Apesar de apavorada, ela pergunta se ela roubou a carteira do nobre e a chama de tia. Isso a irrita. Então ela tira o capuz e grita para elas que é um menino. Tyr fica mais do que chocada ao descobrir que Vale é um rapaz. Ela comenta que é a primeira vez que vê um rapaz que parece uma garota. Vale então interrompe, confessando que realmente roubou a carteira do homem, mas que ela pertencia a ele. Inicialmente, ele explica que havia pago ao homem mais cedo para formar um grupo de mercenários com ele, mas o homem tentou enganá-lo e fugir com seu dinheiro. Ele explica ainda que alguém de sua posição não é digno o suficiente para receber o título de cavaleiro, então sua segunda melhor opção é se tornar um mercenário e começar a caçar monstros por dinheiro. TYR pergunta se formar um grupo de mercenários lhes renderia um cartão de identificação, e Vale confirma, mas acrescenta que eles teriam que passar por um exame de mercenário. Ao ouvir pela primeira vez sobre os benefícios de uma guilda, TYR sugere que formem uma juntos, mas Tel a repreende, chamando-a de pirralha. Ele pergunta se ela sabe quais são as implicações de trabalhar com um mercenário, mas Tyr responde suavemente que tem um boneco lendário. Ela também conta a Vale sobre Basto, que é muito forte também, mas Vale não a leva a sério. Basto então interrompe, dizendo a ele como é capaz de lidar com pequenas pedras mágicas sozinho. Ele conta a Vale sobre a pequena pedra mágica de Briarwoods que atacou recentemente, mas Vale descarta sua afirmação, pois ouviu uma história diferente. Segundo o que ele ouviu, um grupo de mercenários liderado por Cal teria sido responsável pelo ataque à pedra mágica. TYR então interrompe, explicando como Cal havia roubado o crédito pelo trabalho de Bastos, e até mesmo cancelado seu número de identificação para que ele não pudesse provar sua identidade. Ao ouvir isso, Vale fica completamente chocado. Basto então diz a ele que vai provar sua afirmação mais cedo ou mais tarde, mas que só o fará depois de recuperar seu número de identificação, e explica que havia prometido levar a Tyr ao pai dela, que atualmente está na ordem. É nesse momento que Vale percebe que eles não são parentes. Juntando as peças das informações que acabou de ouvir, somadas ao fato de que ambos não parecem do tipo que mentiria para obter benefícios pessoais, ele decide considerar formar um grupo com eles, além de ter desperdiçado 2 meses tentando formar a guilda de mercenários perfeita. Ele conclui que não tem nada a perder. Ele diz a Basto com severidade que ele precisa tentar não ser um fardo para ele, ou será deixado para trás. Com isso, eles formam uma guilda. No dia seguinte, enquanto a guilda recém-formada se dirige para atacar uma pedra mágica, Tyr não consegue esconder sua empolgação. Ela imagina a tarefa como algo divertido, como as atividades extracurriculares que costumava fazer na creche. Ela até tenta garantir aos outros 2 que é forte o suficiente para derrotar alguns monstros, mas Basto a interrompe, explicando em detalhes os perigos que a missão que estão prestes a empreender acarreta. Ele diz para ela imaginar a coisa mais assustadora que conhece, e TYR imediatamente pensa em um Tiranossauro Rex. Basto então diz a ela que os monstros que estão prestes a enfrentar são pelo menos 10 vezes mais assustadores do que o predador de topo, aterrorizando a jovem na hora. Depois de alertar TYR sobre os perigos de acompanhá-los na missão, Basto e Vale decidem colocá-la sob a custódia dos nórdicos, uma velha vidente. Eles então prometem voltar antes do amanhecer enquanto se preparam para partir. Tyr relembra as coisas que seu pai costumava lhe contar sobre monstros. Seu pai lhe ensinara sobre os diferentes tipos de monstros, bem como os vários métodos de ataque adequados para derrotar cada tipo. Antes de partirem, Vale provoca Tyr, dizendo para ela não chorar como a garotinha que é quando eles forem embora, que a deixa triste.
Tyr então deseja intencionalmente boa sorte apenas a Basto na missão. Enquanto partem, Basto menciona casualmente sua especulação de que Tyr seria filho de um nobre, mas Vale refuta a teoria, afirmando que um filho de nobre não estaria sozinho na floresta. Para começar, enquanto avançam, Basto conta a Vale sua descoberta chocante sobre o tipo de nome que Tyr afirma ter recebido de seus pais. Ela havia dito a ele que seu sobrenome é Kim, que é um nome bastante estranho para uma nobre, especialmente naquela época. Com base nas poucas informações que Tyr lhe deu sobre seu pai, Basto fez uma pequena pesquisa, que o levou a histórias sobre Deucal, o passado trágico do pai de Tyr. De acordo com o que ele descobriu, Deucal perdeu toda a sua família em uma vila e, desde então, tornou-se um mercenário errante. Antes do trágico incidente, Deucal era vice-capitão de um grupo excepcionalmente habilidoso chamado Death Own, e com base nas informações que Basto tem sobre o Death Own, ele sabe o quão habilidosos eles são, então acredita que encontrar Deucal seria uma oportunidade única na vida para ele. À medida que avançam, percebem que, quanto mais se aprofundam, mais a área se transforma em um labirinto. Eles se deparam com pequenas pedras mágicas brotando em cada depósito por onde passam, mas o que eles acham mais intrigante é a grande distância entre cada pedra. Eles então decidem simplesmente atacar a pedra mágica mais próxima da entrada e sair imediatamente. Ao localizar a pedra mais próxima, são pegos completamente de surpresa, quando rachaduras incomumente grandes começam a se formar ao redor deles. E não demora muito para perceberem que o que acabaram de encontrar não é uma pequena pedra mágica, mas uma pedra mágica de tamanho médio. Na entrada da caverna, Basto e Vale entram. Tyr fica sob a custódia dos nórdicos, rezando desesperadamente para que eles voltem em segurança. De repente, grandes rachaduras começam a aparecer no chão e no céu, deixando-a completamente chocada. De repente, monstros começam a emergir das rachaduras. Então Nordix é forçado a proteger Tyr, já que ele tem alguma experiência anterior em batalha. Nordix detém alguns dos monstros, mas instrui Tyr a fugir o mais rápido possível. Enquanto corre, Tyr percebe que há uma grande chance de que Basto Vale e Nordix não consigam sair vivos. Ela então fica frustrada com o fato de que sempre foi ela quem recebia proteção, assim como quando seu pai ainda estava vivo. Naquele momento, ela reza desesperadamente a todas as divindades em que consegue pensar para que lhe concedam a força necessária para proteger as pessoas ao seu redor. Por mais estranho que pareça, sua prece é atendida na hora. À medida que esqueletos poderosos começam a aparecer, ainda na caverna, Basto e Vale fazem o possível para se manterem firmes contra os bandos de monstros que avançam contra eles, mas mal conseguem se manter vivos. Basto havia explorado a mesma área apenas 2 dias atrás e, naquele momento, não havia nada além de pequenas pedras mágicas. Portanto, o fato de uma pedra mágica de tamanho médio ter surgido nesse curto período é algo que ele acha realmente estranho. Por fim, ambos são dominados pelo número de monstros que os atacam, a ponto de começarem a se sentir impotentes. Percebendo que não há mais nada que possa fazer, Vale se convence de que é melhor morrer por suas próprias mãos do que ser despedaçado pelos monstros. Então, ele pega o veneno e tenta bebê-lo. Antes que ele consiga beber o veneno, algo inesperado acontece, quando um grupo de esqueletos poderosos surge do chão, e começa a atacar os monstros em seu lugar, deixando-os em desordem. Percebendo que aquilo só poderia ser obra de um necromante, os 2 homens se confrontam para saber se o outro era o responsável pelo feitiço, mas ambos negam. Eles então ficam confusos, pois não só não sabem quem lançou o feitiço, mas a necromancia é uma magia que só aparecia em lendas antigas. Pouco depois, são abordados por Tyr, em meio a alguns esqueletos, que vêm chorando para eles. Como ela ficou com medo de que eles tivessem morrido, mas algo parece bem estranho. Os esqueletos ao redor dela continuam vigiando e relatando detalhes para ela, quase como se ela fosse a dona deles. É então que eles percebem que a menina que estavam tentando proteger é a responsável pela poderosa magia de necromancia. Pouco depois, eles são acompanhados por Nordix, que parece estar gravemente ferido. Ele também havia sido salvo pelos esqueletos quando estava à beira da morte. Devido à vantagem numérica e à sincronização,
Os esqueletos não apenas derrotaram todos os monstros em fuga, sem deixar nenhum para trás. Um dos esqueletos também informa a TYR que eles reuniram todos os núcleos de monstros na caverna. Quando voltam à caverna, ficam surpresos não apenas com o número de núcleos de monstros que encontram. Os núcleos dos monstros são tão vitais para eles que, sem eles, não seriam capazes de passar no exame de mercenários. Normalmente, levaria muito tempo para extrair e reunir os núcleos de cada monstro que derrotassem, mas ver tudo reunido sem esforço em um único local parece um sonho que se tornou realidade. Os três homens então dedicam um tempo para explicar como é raro alguém da idade dela ser tão poderosa quanto ela. Mas, durante todo esse tempo, tudo em que Tiri consegue pensar é no fato de que seu pai também já foi considerado o mais forte. Ela então responde calmamente que os laços de sangue são mais fortes do que qualquer outra coisa, surpreendendo todo o grupo. Ainda na caverna, os homens perguntam a TYR o que ela quer dizer com essas palavras. Então, ela é forçada a se gabar um pouco do pai. Ela conta a eles que seu pai era o cavaleiro sagrado mais forte. Então eles percebem que ela provavelmente deve ter herdado suas habilidades dele. Mas ainda há algo de estranho em toda a narrativa. No mundo deles, existem dois tipos diferentes de habilidade e despertar o poder sagrado e o poder mágico. Os cavaleiros sagrados despertam o poder sagrado e usam essa força nas espadas, enquanto os magos despertam o poder mágico e usam várias formas de magia. Como resultado, os dois tipos diferentes ficam em extremos opostos um do outro. Portanto, há apenas raras exceções em que uma criança nascida de um cavaleiro sagrado despertaria o poder mágico. Há até superstições de que, na maioria dos casos, as crianças nascidas com um poder oposto ao dos pais costumam destruir o que as rodeia e causar desastres. Pensando profundamente na afirmação de Tyr de que seu pai era o cavaleiro sagrado mais forte, Theo faz a conexão com uma certa família nobre chamada Luminin. A casa Luminin é uma família aristocrática que, há gerações, produz cavaleiros com poder sagrado de alta pureza. TYR também conta a eles que ela vivia sozinha com o pai em uma casa pequena e aconchegante, desmentindo tudo o que eles pensavam sobre ela pertencer à casa Luminin. Ela conta a eles como seu pai também partiu repentinamente um dia, fazendo com que ela acabasse sozinha com Kama na floresta. Olhando mais de perto para o colar de pedras dela, Theo imediatamente o identifica como uma invocação permanente que ela invocou inconscientemente após despertar seu poder. Ela então lhes diz que, agora que finalmente podem passar no exame de mercenários, ela definitivamente encontrará seu pai na ordem, mesmo que ele não a reconheça. Quando perguntam o que ela quer dizer, ela explica que, quando Kemon usou sua magia para voltar no tempo, eles acabaram em uma época em que seu pai ainda não a conhecia, quase como se ela tivesse sido apagada da memória dele. Ao ouvir sua história, os homens elaboram suas próprias teorias sobre o que aconteceu. Segundo eles, TYR havia nascido na poderosa e influente família Luminan como uma anomalia dotada de poder mágico. Então, para protegê-la, seu pai deve ter fugido com ela, e vivido com ela em um estábulo no meio da floresta. Mas então alguém deve ter intervindo e apagado TYR de sua mente, fazendo com que ele a abandonasse na floresta. Enquanto Theo continua furioso com suas teorias sobre o assunto, Basto diz para ele ir com calma, já que ainda não podem ter certeza de nada. Theo então garante a TYR que, embora ela possa ser rejeitada por ser muito jovem para se juntar a um grupo de mercenários, eles encontrariam uma maneira de contornar isso e garantir que ela se reunisse com seu pai. Cada um deles agradece a ela por ter salvado suas vidas, mas a alertam especificamente para manter suas habilidades em segredo, para que ela não se torne um alvo dos bandidos. Aterrorizada, Tiri concorda com o que lhe dizem, pois não pode se dar ao luxo de comprometer sua única missão de encontrar o pai. Ainda assim, eles sabem o quanto o poder dela seria valioso para o grupo, então pensam em maneiras de recrutá-la como membro, mantendo sua identidade e seus poderes em segredo. Tiri então tem uma ideia interessante, ela fingiria ser um velho que se transformou em uma criança de 4 anos. Dessa forma, ela poderia continuar sendo a chefe nominal do grupo de mercenários, para poder agir secretamente. Alguns dias depois, o grupo decide ir até a Ordem para colocar seu plano em prática. Quando chegam à Ordem para registrar sua guilda de mercenários,
Eles entregam as pedras de monstro que adquiriram, e os cavaleiros presentes se perguntam como conseguiram reunir tanto, além de Basto, que parece bastante forte. Resto do grupo parece um bando de personagens coadjuvantes sem graça. Quando tentam interrogá-los, para sua surpresa, recebem uma resposta de Tiri, que se apresenta severamente como uma grande maga arcana e necromante, pedindo que não a desrespeitem. Enquanto os cavaleiros se perguntam o que uma criança está fazendo em um lugar como aquele, TYR invoca um de seus soldados esqueletos e o exibe para eles, a fim de provar sua afirmação. Chocados, eles pedem que ela diga seu nome, mas Basto interrompe, chamando-os de insolentes por ousarem perguntar o nome de sua senhora. TYR então ordena que Basto se retire. Eles haviam dedicado tempo para ensaiar o tipo de encenação que iriam apresentar, para fazer com que TYR fizesse jus ao título de Rei Necromante, antes mesmo de, conforme ensaiado. TYR intimida ainda mais os cavaleiros com seu esqueleto, enquanto lhes diz que eles não suportariam seu verdadeiro nome. Ela diz a eles que seu pseudônimo é Rei Necromante e que devem se referir a ela assim. Enquanto isso, Theo zomba secretamente da maneira como ela pronuncia errado certas palavras o tempo todo. A intimidação acaba funcionando, já que os cavaleiros anotam seus nomes e iniciam o registro oficial. Imediatamente, eles são então conduzidos a uma sala de espera para guardar o documento oficial. Na sala de espera, Nordix, que foi contratado apenas para completar o número mínimo exigido, pede que o deixem ficar com eles, pelo menos até que consiga retribuir a TYR por tê-lo salvado. E eles concordam. Ele pergunta se TYR já pensou em um nome para o grupo, mas TYR, que estava realmente ocupado planejando como agir de maneira adequada, não havia pensado nisso. Ela sugere um nome infantil, mas isso só faz Theo zombar dela em voz alta. Quando um cavaleiro volta para atendê-los, ele revela que o número de mercenários deles foi descoberto, mas diz a TYR que gostaria de fazer-lhe mais algumas perguntas, lembrando-se das instruções rigorosas que ela havia recebido dos demais sobre não revelar sua identidade anteriormente. TYR simplesmente intimida o cavaleiro com um de seus soldados esqueletos novamente, até que ele concorda em parar de perguntar. Antes de o cavaleiro partir, ele revela que receberam ordens estritas de seus superiores para não fornecerem um número de identificação a Basto. Quando perguntaram o motivo, ele revelou que Basto havia sido denunciado por Cal por ter cometido atos ilegais dentro do grupo de mercenários. Segundo Cal, Basto havia extorquido grandes quantias de dinheiro e bens da guilda e fugido com eles. Acontece que Cal era o responsável por cometer todas essas atrocidades das quais acusava Basto. Ele então cancelou o número de identificação de Basto sem qualquer processo de verificação, para que ele não pudesse provar sua inocência. Ao ouvir isso, Basto entra em fúria, pois Cal não apenas roubou dele a chance de proteger sua família, mas também o rotulou de criminoso quando ele não havia cometido nenhum delito. Inteligente como é, Theo percebe que Cal deve ter tentado subornar alguém para emitir esse tipo de ordem. Ele então decide interrogar o cavaleiro sobre isso. Ao ouvir a palavra suborno, Tyr se lembra do que lhe foi ensinado sobre suborno em sua linha do tempo anterior. Assim, ela consegue compreender as implicações do que Cal está fazendo para oprimir Basto. Cavaleiro então explica que compreende a situação difícil de Basto, mas, infelizmente, nem mesmo ele pode fazer nada a respeito. Como a pessoa que Cal subornou é um comandante de alto escalão recém-nomeado, percebendo que não há nada que possa fazer, Basto começa a se perder em seus pensamentos. Ele havia se alistado na vida de mercenário porque acreditava que era a única maneira de vingar sua família. Ele instrui Theo a escoltar TYR para longe enquanto ele encontra uma maneira de resolver as coisas, mas é interrompido pelo maior choque de sua vida. TYR pergunta ao cavaleiro qual foi a quantia que Cal ofereceu. Ela então diz a ele que está disposta a competir com a quantia que ele ofereceu. Com isso, ela abre sua mochila e apresenta uma quantidade insuperável de joias preciosas. Ela então diz a ele que está disposta a oferecer ainda mais. Ao contrário do tipo usual de suborno, que geralmente é oferecido em caixas de maçãs, ela anuncia que vai entregá-las abertamente em bolsas de luxo, surpreendendo toda a sala. Uma hora depois, um novo número de identificação é emitido para Basto. Agora que estão oficiais, eles precisam registrar o nome do grupo. Para a surpresa de todos, Tyr registra seu grupo de mercenários como a Gaverta, o que acaba sendo muito melhor do que esperavam. Mais tarde, quando perguntam a ela como teve essa ideia, ela revela que tinha visto a palavra Outrevável escrita em negrito em uma placa durante a espera,
então decidiu reorganizar as letras ao contrário. Enquanto partem de Basto, TYR agradece sinceramente a TYR, prometendo ajudá-la a encontrar seu pai, custe o que custar. Ela então pede que comam algo delicioso quando voltarem para a pousada. A partir daquele momento, começaram a circular rumores sobre o misterioso grupo de mercenários. Não demorou muito para que a notícia chegasse a Tesita Veronil, líder do grupo de mercenários de Trevaga, nos arredores da cidade. No grupo de mercenários Trevaga, alguns dos subordinados de Tesita espalharam a notícia sobre o interessante grupo de mercenários Egeverte, enquanto alguns dos membros discutem se o novo grupo de mercenários merece seu interesse. Alaric, um membro superior, compartilha o que sabe sobre o grupo. De acordo com os fatos que reuniu, um dos membros do grupo é um mago, que já é raro por si só. Para se tornar um mago, é preciso ter nascido com poderes mágicos como um talento inato e, mesmo assim, é preciso um treinamento intensivo para chegar a esse nível. Ele explica ainda que não só esse indivíduo misterioso é um mago, mas o atributo que, segundo rumores, ele controla é a necromancia, um atributo do qual eles só ouviram falar em lendas. Intrigado, Tesitan pergunta se a informação foi verificada, e Alaric confirma, pois a obteve de uma fonte confiável. Lívia, uma das integrantes do grupo, comenta que todos os magos anteriores em todo o continente foram recrutados pelo grupo de mercenários de ponta. Portanto, ter um novo mago surgindo repentinamente como líder de grupo é algo notável. Tessatan examina os nomes dos membros do grupo e fica surpreso por nunca ter ouvido falar deles antes, exceto por Basto, que era bastante conhecido quando era o vice-capitão dos Defion. Percebendo que o mago misterioso havia usado o Rei Necromante como pseudônimo em vez de seu nome verdadeiro, aliado ao fato de que ele afirma ter se transformado na forma de uma criança de 4 anos, ele conclui que o indivíduo é definitivamente um sujeito interessante. Ele então diz, em tom de brincadeira, aos líderes de outros grupos de mercenários para começarem a ficar nervosos, para que não fiquem atrás desse Rei Necromante na classificação. Isso irrita o líder dos Reapers, cujo grupo ficou em segundo lugar, e ele grita com Tessatan por ela agir com arrogância, já que ele é o primeiro para ele. Ele acredita que não demorará muito para que essa posição seja roubada. Na verdade, ele sabe que, desde que Tessatan fundou Trevaga e apareceu, ele não saiu do primeiro lugar no ranking dos grupos de mercenários, nem mesmo uma vez. Mas isso não muda as convicções de Reaper. Depois de ouvir Reaper atacá-lo, Tessitan zomba dele perguntando se Reaper acha que vai tomar seu lugar caso ela cometa um deslize, e isso irrita Reaper, porque Tessitan não está nem um pouco preocupado, e repreende Reaper dizendo que ir à academia não é suficiente para torná-lo o primeiro, pois ele também terá que usar a cabeça. Tessitan se levanta junto com seu grupo e, quando estão prestes a sair, ele aconselha Reaper a não ser tão chato, ou então não deixará uma única pedra mágica para Reaper atacar. A partir desse momento, furioso, Reaper o chama de cara insuportável, fora do primeiro portão. Entrando, Tiri toma banho de sol e enche a boca com alguns biscoitos que a velha bruxa assou. Vale está contente, ela está feliz, e ele se refere a ela como Rainha Necromante, mas ela fica envergonhada quando ele a chama assim. Então ela diz para ele chamá-la de Tyr se estiverem sozinhos. Jovem mal consegue se conter para não cair na gargalhada. Então ele pergunta se ela gosta tanto assim do nome e, ao mesmo tempo, cutuca sua bochecha. Ela pensa um pouco sobre isso, e observa que os personagens mais fortes têm apelidos. Afinal, os populares bonecos Puppetmon também têm pseudonimos. Ela então fala um jargão incompreensível, que Vale não entende, e pergunta se ele é burro. Mas então Basto e Nordic aparecem com a capa do grupo, que tem o desenho do boneco de coelho fofo dela. Seus olhos brilham ao vê-la, e os homens adultos não têm nenhum problema com isso, exceto Vale, que a chama de inseto rosa, partindo o coração de Tyr. Basto então o lembra de suas circunstâncias e do motivo pelo qual a identidade de TYR, sua líder, não deve ser exposta, o que significa que, uma vez que ela toma uma decisão, ela não pode ser ignorada. Vale sabe que é assim, mas não suporta a imagem que parece tão feminina, e chama-o de inseto mofado. Nordix então relembra como ele e TYR trabalharam muito para desenhá-lo, e que foi difícil para ela escolher entre os bonecos. Agora, Vail pega a tinta e diz que vai apagá-lo, e TYR, que o vê, salta em cima dele e morde seu braço. O braço se agarra a ele como uma piranha. Ele grita com ela por ter babado no braço dele e a compara a um cachorro, mas ela continua se recusando. Ele diz a ela que fará o que tem que fazer.
Enquanto se prepara para derramar a tinta sobre a imagem, TYR grita para ele parar. Para a surpresa deles, a tinta escorre. Vale então olha para a mão e vê sangue escorrendo dela, e vê um dragão falante perguntando se o motivo pelo qual ele foi invocado foi por causa da birra de Vale. Kemon se lambe após morder o dedo de Vale, chocando a todos, incluindo TYR. Veio então pergunta a TYR se ela invocou sua fera para atacá-lo, mas ela nega que seja esse o caso. Basto então joga um guardanapo para Vale e diz para ele não interrogar TYR mais. E assim como ele deve ter ouvido dos nórdicos que TYR não despertou seu poder por muito tempo, controlá-lo seria difícil. Vale tenta ao máximo manter a calma enquanto limpa o sangue do dedo e afirma que o ato é contra um membro. Basto então o corrige, alertando Vale para não agir precipitadamente, pois ele perderá. Vale encara o dragão, que simplesmente sorri para ele, e isso o irrita. Então ele estala os dedos e se prepara para lutar. Rapidamente, TYR agarra seu dragão, dizendo que não pode perdoá-lo, e corre escada acima para repreendê-lo. Ao chegar lá, ela encara Keman ameaçadoramente, e pergunta por que ele machucou Vail, mas Keman simplesmente se deita, e isso surpreende TYR, que tenta repreendê-lo um pouco mais perguntando quem lhe disse para fazer isso, mas então ele diz a ela que é uma escolha dele, e ela percebe o livre-arbítrio dele e como ele pode escolher responder. Ela então tenta alertá-lo para não machucar as pessoas, mas ele a lembra de que foi ela quem mordeu Vale primeiro. Chocada, Tyr tenta se defender, mas então Keman a elogia por ter se saído bem, porque ele não sabia que ela poderia ir tão longe sozinha, sem ele. Ele então se considera patético por ter ficado tanto tempo em hibernação só para voltar um pouco no tempo. Ela prontamente o defende, lembrando-o de que ele disse que tocar dimensões é difícil, mas Keman a corrige, dizendo que ele usou muito poder porque é fraco. Ele então aconselha Tyr a continuar fazendo o que estava fazendo, e que é melhor esconder sua identidade com seu título de rainha necromante, e ele também, como sua invocação permanente. Ela se pergunta se ele também tem um motivo para esconder sua identidade, e então concorda em não contar a ninguém que ele é um monstro marionete lendário. Nesse momento, ele diz a ela seu nome, Lucario. Keman se transforma em um menino, e sabendo que é graças a ele que ela poderá ver seu pai novamente, Tyr agradece a Lucario e o abraça. Em seguida, ela limpa o nariz cheio de ranho e informa a ele que entrarão na ordem no dia seguinte, e que encontrará seu pai e, com certeza, retribuirá a gentileza de Lucario. Ela diz a ele que, sempre que estiver cansado, deve descansar em sua bolsa e que, para manter sua identidade, é melhor continuar chamando-o de Keman, sem dar a ele chance de discutir. Ela finaliza sua decisão antes de arrastá-lo junto com ela. Assim que suas mãos se tocam, Lucario confirma que foi o poder dela que o despertou naquela noite fatídica. Ela desce as escadas alegremente e diz aos outros que Keman vai se desculpar, mas eles olham para ela como se ela tivesse enlouquecido. Então ela percebe que ele voltou a se transformar no pingente. Vale deixa passar, dizendo que é legal antes que seu dedo seja arrancado, e isso a deixa feliz. Então ela o abraça, mas então ele passa a achá-la esquisita. No dia seguinte, Basto a informa que, já que estão prestes a partir daquele momento, ela será a rainha necromante novamente, e ela concorda com eles. Mais tarde naquele dia, eles partiram da pousada e seguiram para a ordem e, quando passaram pelo portão da ordem, Tyr esperava ver grandes edifícios como Jong-Nugu, mas percebeu que o lugar era muito maior do que imaginava. Em vez disso, se deparou com um cenário que só havia visto na TV. Enquanto caminhavam pelo deserto, Vail perguntou a Basto por que precisariam ir ao populoso distrito de armas para consertar seu martelo de guerra, já que não podiam voltar e alugar uma carruagem, mas Basto diz que precisam economizar dinheiro até chegarem ao centro da ordem. Vail então se lembra de como gastaram até o último centavo por causa do suborno para deixar Basto entrar. Nordics, por outro lado, fala de como o deserto é desolado, apesar de já terem se passado muitos anos desde que a Terra foi atacada por monstros. Enquanto caminha à frente, Vale acha estranho que Nordics tenha mais resistência do que ele. Ele olha para TYR e acha engraçado que ela, que estava cheia de energia antes, quando passavam pelas ruas movimentadas, já tivesse adormecido. Mas então Basto diz que é mais fácil para eles se moverem enquanto ela dorme, e então ele os incentiva a começarem a andar. Durante esse período, Tyr, que adormeceu rapidamente, sonhou com os velhos tempos em que ela e seu pai estavam juntos. Naquela época, ele explicou que foi um acidente que os levou a Jong-Nugu. Ele explicou que não sabia o que havia acontecido e como eles chegaram lá,
mas que, se continuassem procurando, encontrariam um caminho para voltar. Então ela o encorajou, e ele concordou, garantindo-lhe que encontrariam uma maneira de voltar para casa juntos. TYR havia percebido em primeira mão como era difícil para o pai manter o sorriso, mesmo depois de cair em um mundo desconhecido, o que deve ter sido assustador e triste. Ela tinha certeza de que, se não tivesse encontrado Basto, por acaso, ainda estaria vagando sozinha pela floresta, e foi graças ao pai, que lhe contava sobre esse mundo todos os dias, que, embora o lugar parecesse desconhecido, ela conseguia se sentir segura. Graças às histórias dele, ela pensou em como deve ter sido difícil ser transportada de repente para Jong-no-gu, mas ela diz a ele para esperar um pouco mais, porque ela lhe dará todas as joias, e definitivamente o protegerá. Desta vez, 2 dias depois, eles chegam à cidade portuária de Per, e Nordix observa que o lugar não mudou nada. Vai-o, por outro lado, recupera o fôlego e reclama de como eles caminharam por 2 dias seguidos. Mas Nordix, que alegou ter mais de 70 anos, se sente perfeitamente bem. Velho então pergunta se eles querem dar uma volta pela cidade, mas então Bastog sugere que eles consigam um quarto e se acomodem direito, porque vai levar uma semana para percorrer o distrito de armas. Nordix então sugere a pousada Red Glove, já que é o único lugar que aceita cartão de crédito. Por esse motivo, está sempre lotada de mercenários. Portanto, é perfeito para investigar informações sobre os pais de TYR enquanto estiverem lá. Ao chegar à pousada, Nordic diz que vai verificar se há quartos disponíveis. Então, ele pede que esperem do lado de fora. Assim que ele entra, Vai-o pergunta se TYR ainda está dormindo, e Basto diz que é natural, já que eles caminharam por estradas acidentadas o dia inteiro no dia anterior, e depois tiveram muito trabalho para tirá-la de uma armadilha de areia. Além disso, durante a noite, quando acamparam, Vale não estava disposta a deixar que outros mercenários que passavam vissem a carruagem do Stramp parada. Nesse momento, eles percebem que o nórdico está demorando, então entram na pousada apenas para sentar-se ali. Estalajadeiro os informa que tem um hóspede que vai fazer o check-out mais cedo naquele dia, mas, até lá, não há quartos disponíveis. Curioso, Vale pergunta do que estão falando, e o estalajadeiro, chamado Rude, o coloca a par da situação. Mas, bem naquele momento, Tessaton sai da pousada, e todo o grupo de Agaverta, com exceção de Tiri, que está dormindo, fica chocado ao vê-lo. Ele resmunga com Rude e, enquanto desce as escadas, Vale fica com os olhos grudados nele, ao notar que apenas estar diante de Tessitan já é de longe avassalador. Tessaton então olha para TYR, que está coberta de roupas, e ela desperta seu interesse. Então ele pergunta quem ela é, mas, de repente, seu companheiro de equipe o chama e o insta a se preparar, pois o barco já está prestes a partir. Sem escolha, Tessitan vai embora. Assim que sai da pousada, Eggioverts, os membros do grupo comentam sobre sua presença imponente e os rumores sobre sua estranha habilidade com a espada. Vale conta que uma vez ouviu dizer que o estilo de espada Tessen era nobre e vulgar ao mesmo tempo, e acha isso inacreditável, porque soa como algo que só alguém que perdeu para um tessitano inventaria. Afinal, eles estavam chateados. Rude, que fica sabendo do boato, diz que faz sentido e que eles não estão totalmente errados. Basto então pede mais detalhes, mas não é profissional para Rude delatar seu cliente, então ele os dispensa e oferece a eles o quarto de graça. Tyr, por outro lado, sonha que ouve a voz do pai, e imagina o pai como hóspede, enquanto ela é a dona da pousada. Quando ela abre os olhos, vê um teto desconhecido e entra em pânico. Então Basto age gentilmente com ela, ao contrário de Vale, que é severa com ela como uma mãe, e diz que já era hora de ela acordar de qualquer maneira, caso contrário ela não conseguiria dormir à noite. Nordix então diz a ela que chegaram a Pearl City e estão em uma pousada. Ela olha pela janela, observando a cidade, enquanto os outros descem para cuidar de alguns assuntos. Assim que saem do quarto, decidem descobrir mais sobre a família Luminin e também sobre o paradeiro de Kim Yang-soo. Então, eles vão direto para o refeitório no porão da pousada para investigar. Enquanto isso, Tyre admite que Telokyun é tão bonita quanto seu pai já lhe havia dito. Pelo que sabe, ela chama os homens de navios e as mulheres de portos. Lá embaixo, tentam perguntar quem é Kim Yang-soo, mas as pessoas presentes nunca ouviram falar desse nome antes.
Uma pessoa irritada então grita com Basto por falar sobre noites sagradas. Depois de aparecer pela primeira vez em muito tempo, Vale então entra na conversa gritando com o homem por agir de forma arrogante. Homem confuso pergunta quem ele é, e Vale revela que conhece Basto muito bem. Vale então o provoca, oferecendo uma bebida ao homem e dizendo que ele não sabe nada sobre os cavaleiros, e que é por isso que o homem está gritando tão alto. Cara imediatamente fica irritado. Então ele toma a cerveja de um gole enquanto grita para que se sentem, porque ele está prestes a contar tudo o que sabe sobre a família Lumine. Nesse momento, TYR avista Tessaton, e olha para ele como se tivesse um rosto familiar, enquanto TYR observa os membros do grupo de mercenários Trevaga caminhando pela rua. Ela se pergunta se a razão pela qual está vendo um homem bonito que parece tão familiar ao pai é que sonhou com ele na noite anterior. Ela imediatamente coloca seu disfarce com capuz e corre pela área da recepção, onde Rude está dormindo profundamente, para encontrá-los. Quando chega à rua, ela olha mais de perto para Tessaton, e percebe que ele não é um sósia, mas sim o próprio pai dela, o que a faz dar um pulo de emoção. Enquanto isso, no bar, um homem bêbado explica que a família Luminin é composta por alguns dos cavaleiros mais fortes do Império, e a chefe da família, Valentia, tem 4 filhos que são todos cavaleiros sagrados de alto escalão. Ele revela que o primeiro filho, Edmund, é o conselheiro tático da Ordem dos Cavaleiros. Segundo filho, Leonardo, é o comandante de divisão. Terceiro filho é o chefe médico. Mas antes que ele possa mencionar o quarto, Vale o interrompe, dizendo que já sabe de tudo. Ele então começa a gritar com Basto, perguntando por que ele acha que não sabe nada sobre a famosa família Luminin. Mas o homem diz para ele apenas ouvir até o fim de sua explicação. Homem então revela que, embora os 3 primeiros filhos sejam muito famosos, o paradeiro do quarto filho da família é completamente desconhecido. Vale acha isso chocante, mas pergunta ao homem se é possível que o quarto filho tenha se casado contra a vontade da família e fugido depois de ter um filho. No entanto, o homem revela que o caçula da família havia acabado de completar a maioridade no ano anterior, e isso os confunde ainda mais, pois é quase impossível que o homem tenha um filho de 4 anos nessa idade. Ao mesmo tempo, Tyr pede educadamente a um grupo de estranhos ao seu redor que a desculpem, enquanto se abre caminho pela multidão, na esperança de encontrar seu pai muito perdido, mas o esquadrão Trevaga já embarcou em um barco. No entanto, ela ainda corre a toda velocidade para encontrá-los, apenas para ser derrubada por uma mala carregada por um estranho qualquer. No bar, Vale pergunta ao homem se há outros jovens herdeiros da casa, mas o homem diz que teria sido a notícia mais quente da cidade. Se algo tão alegre tivesse acontecido na família deles, Vail concorda, pois sabe que os Luminin dariam uma grande festa extravagante, que envolveria o imperador e a imperatriz caso tivessem um novo nascimento. E isso significa que resta uma única possibilidade. De volta à rua, Tyr se segura pela cabeça, imaginando o que a atingiu, mas quando se lembra da voz do pai chamando por ela, corre para alcançar o navio. À medida que mais palavras amorosas do pai inundam sua mente, ela corre apaixonadamente com lágrimas nos olhos, chamando pelo pai. Quando Tessiton ouve a voz dela, ele se vira, e a vê estendendo a mão para ele com lágrimas nos olhos, devido às lembranças amorosas que invadiram sua mente naquele momento. Mas, como ele não a conhece, ele a ignora, e segue em frente. À medida que o navio parte, Tyr chora desesperadamente, acabando por cair de joelhos enquanto mais lágrimas escorrem de seus olhos. De volta ao bar, Vale pergunta se há a possibilidade de que a chefe da família Luminin, Valentia, tenha tido um filho tardio com outra mulher, mas o homem diz que isso não é possível, pois Valentia amou sua esposa, Eleonora, a santa de Ricardo, com todo o seu corpo e alma ao longo de sua vida. Basto acrescenta que a história de amor entre Valentia e Eleonora, que detinham o poder sagrado mais poderoso da história, é muito famosa e, por isso, ele supõe que a harmonia conjugal entre eles também era muito perfeita. No entanto, Vale diz que isso é ridículo, pois ninguém sabe o que acontece entre um casal, e explica que, nos bastidores, a maioria dos casais nobres aparentemente felizes trama para destruir um ao outro. Por isso, ele conclui que, se o chefe da família Luminin tivesse realmente um filho ilegítimo, isso estaria definitivamente ligado ao que aconteceu com Eleonora. Nesse momento, Nordix chega e informa que TYR está desaparecido, fazendo com que todos à mesa percam a calma. Bosto e Vale correm imediatamente para as ruas,
para procurá-lo, mas os comerciantes a quem perguntam não sabem nada sobre para onde ela foi. No entanto, a Nordix os informa de que alguém viu uma garota andando sozinha no cais. E isso deixa Basto tão assustado que ele se arrepende de ter dito a ela para ficar sozinha no quarto. Vail diz para ele se apressar enquanto corre em direção ao cais. Embora ele esteja dizendo a eles que tudo vai ficar bem, já que Tiri é uma garota esperta, ele se sente péssimo por ter feito algo tão idiota quanto deixar uma menina sozinha e reza para que nada aconteça com ela. Quando chegam ao cais, veem Tyr toda encolhida no chão, e correm em direção a ela enquanto chamam seu nome desesperadamente. Enquanto ela está deitada no chão, tomada pela tristeza, ela se lembra de Kaman dizendo que a versão do pai que ela encontraria nessa época não teria ideia de quem ela é. E é nesse momento que ela finalmente entende o que ele quis dizer. Inicialmente, ela pensou que encontrar seu pai lhe permitiria explicar tudo, porque tudo o que ela queria era que ele estivesse vivo, mas agora ela percebe que se aproximar dele quando ele não a conhece só faria com que ele a achasse irritante e a abandonasse. Enquanto seus companheiros de equipe a ajudam a se levantar, ela se lembra de como seu pai costumava brincar com ela enquanto dizia que a amava mais do que qualquer outra pessoa no mundo, e que ele poderia fazer qualquer coisa desde que a tivesse ao seu lado. É nesse momento que ela percebe que as coisas nunca mais voltarão a ser como eram, e isso a faz chorar copiosamente mais uma vez, enquanto seus companheiros de equipe, preocupados, observam. Quando voltam para a pousada, Vale reclama com os outros que TYR está deixando-o louco porque ela perdeu a voz de tanto chorar pelo pai, mas Basto diz para ele abaixar a voz. Nordic sente pena dela e se pergunta por que ela de repente ficou assim, mas Vale a chama de pirralha idiota, perguntando por quê. Ela está choramingando por causa do pai desaparecido, apesar de afirmar ser uma poderosa necromante. Quando a Nordix pergunta se encontraram alguma informação sobre a família Luminin, Vale responde que nenhum dos 4 jovens senhores tinha notícias animadoras. Embora o chefe da família seja o suspeito mais provável e ele não seja velho demais para ter um filho, Basto duvida que seja ele, porque TYR diz que morava com o pai, e o Duque Lumine nunca faltou a nenhum evento oficial. Na verdade, ele está atualmente envolvido nos ataques com pedras mágicas e, mesmo quando os cercos se prolongam, acampa por meses e vai e volta dos campos de batalha. Vale também menciona o fato de que TYR disse que não consegue se lembrar dela devido à magia do esquecimento sob a qual está. E isso não faz sentido, porque ninguém ousaria mexer nas memórias do Senhor da Luminosidade. Após debaterem por mais alguns minutos, Nordic diz que não devem confiar cegamente na pista de que o pai de TYR é o cavaleiro sagrado mais poderoso, e supõe que o nome Qin Yang Soul também seja um pseudônimo. Ele sabe que TYR é inteligente e não gostaria de contar mentiras, mas admite que lhes faltam pistas, e diz aos outros que devem perguntar explicitamente a ela sobre seu pai quando ela acordar de seu sono. Isso deixa Basto sem palavras, ao se lembrar de um momento emocionante em que abraçou TYR. E Vale então faz a grande pergunta: o que acontecerá com o grupo Agaverta quando ela encontrar seu pai? Enquanto isso, TYR está tendo um sonho em que o grupo de Trevaga enfrenta um bando de monstros mortais. Quando Tecidan diz a Lívia para protegê-la, TYR fica surpresa ao ouvir a voz do pai, mas se pergunta quem é Lívia. Ela também percebe que seu corpo não está se movendo como ela quer. Enquanto a segura, Lívia chama desesperadamente por Alaric, que foi ferido por um monstro gigante, e é nesse momento que Tyr abre os olhos e vê que há monstros e pessoas ao redor. Alaric diz a Lívia para não se aproximar e instrui-a a pegar a bebê Tyr e fugir. A princípio, Lívia tenta discutir com ele, preocupada com o seu bem-estar, mas quando ele pergunta se ela está disposta a deixar a menina se machucar, ela agarra Tyr com força e garante que ela ficará bem. No entanto, quando tenta seguir em frente, ela de repente cai de joelhos devido aos ferimentos que sofreu, mas ainda tenta confortar Tyr, dizendo que precisam encontrar uma maneira de escapar da fenda. Embora Tyr não saiba quem a está segurando, ela se conforta com a pele fria de Lívia, enquanto a abraça e chama pelo pai. Enquanto Lívia se pergunta o que fazer para salvar TYR, Tecidan chega e tira TYR de suas mãos antes de perguntar quando ela foi envenenada. Isso a emociona tanto que ela chama pelo pai em sua mente, mesmo não conseguindo falar, pois é um bebê. Enquanto Lívia luta contra seu corpo debilitado, ela pede desculpas a Tecidan e também a TYR, já que prometeu protegê-la. Ela então desaba no chão, fazendo com que Tecidan chame seu nome, preocupado, e pergunte se Alaric está morto.
Tessa Tan está preocupada demais para sequer responder à pergunta, mas, à medida que seu corpo sucumbe totalmente ao veneno, ela diz a ele que está tudo bem em deixá-los para trás e fugir. Ela afirma que ter chegado até aqui foi incrível, e menciona como todos eles passaram de pessoas comuns que cortavam gargantas de porcos no beco a se tornarem guerreiros no campo de batalha ao lado dele. Ao estender a mão em direção à pequena Tyr, ela expressa arrependimento pelo fato de não poder vê-la andar como gostaria, e diz para ela se manter saudável e sempre ser alegre com todos, especialmente com Tessa Tan. Sua mão então cai no chão, e seus olhos cheios de lágrimas ficam vazios, mostrando que ela finalmente entregou a alma. Então, Tessa Tan começa a se afastar com Tyr, enquanto garante a ela que tudo ficará bem. Ele promete a ela que vão sair dali e, assim que o fizerem, tudo ficará bem novamente. Mas, diante dele, está um grande grupo de monstros aterrorizantes. Ao ver isso, Tyr entra imediatamente em pânico ao perceber que seu pai está em perigo. No mundo real, ela acorda gritando desse pesadelo. Ela fica surpresa por ter tido um sonho tão incomum, mas percebe que é a primeira vez que tem um sonho tão vívido, o que a faz se perguntar se foi realmente um sonho ou algo que de fato aconteceu no passado. Ela se lembra de como Lívia chamou o nome de Basto em suas últimas palavras e recorda que seu pai uma vez mencionou Basto como um de seus companheiros, já que ela era um bebê bem pequeno no sonho. Ela se pergunta se esses eventos realmente aconteceram quando ela ainda era um bebê. Durante um de seus momentos aconchegantes com o pai, ele diz que chegar àquele lugar foi um acidente, e isso a faz se perguntar se o acidente de que ele está falando é o sonho que ela acabou de ter. No entanto, ela também está confusa com o fato de Lívia ter chamado ele de líder no sonho, mesmo que ele afirmasse ser um cavaleiro sagrado, e seus olhos se enchem de lágrimas enquanto admite que, na verdade, não sabe de nada. Ela se sente triste porque pensava que tudo ficaria bem assim que se reunisse com o pai. Mas, de repente, Kema aparece e pergunta o que ela quer fazer a seguir, antes de perguntar se ela encontrou Tessa Tan. Naquele momento, Tyr olha profundamente nos olhos dele enquanto luta contra as lágrimas e admite que ele estava certo. Ela se lembra da conversa anterior que teve com ele em sua forma de dragão, quando ele lhe disse que seu pai iria esquecê-la completamente quando se encontrassem, e ela não tem mais confiança para dizer a ele que, na verdade, é sua filha. Enquanto Kama segura seu rosto, ela derrama ainda mais lágrimas enquanto pergunta a ele o que deve fazer a seguir. Ela então o abraça com força, admitindo que sente mais saudades do pai do que de qualquer outra coisa, porque o ama de verdade. Enquanto a abraça, Kama lembra que conseguia ouvir vagamente as vozes de TYR e Tessa Towns, enquanto dormia no outro mundo. Quando ouvia ela rir, ele se sentia bem, mas nos dias em que ela chorava, seu coração ficava inquieto, como se o mundo inteiro estivesse se despedaçando dentro dele. Enquanto a segurava com força, ele se lembra da primeira vez que se encontraram, quando TYR estava chorando muito depois de perder o pai, e ele percebe que a única razão pela qual ele veio ao mundo deles, em primeiro lugar, foi para encontrar uma maneira de parar as lágrimas dela. Ele então a informa que, no mundo, existe algo chamado recorrência do destino. Isso a confunde. Então ele explica que, não importa que tipo de vida uma pessoa reviva, a maioria dos humanos enfrentará o mesmo destino. Antes que ele possa terminar sua explicação, ela pergunta se ele quer dizer que seu pai cairá em Jong-no-gu novamente. Em sua mente, ela fica aterrorizada com a ideia de que essa versão de seu pai, Tessa Tan, será vítima do mesmo incidente com o monstro que o destruiu em sua linha do tempo original. No entanto, ela decide que vai impedir isso, já que seu pai ainda não está perdido, mas teme que ele volte a cair na armadilha da Coreia. Ela então se lembra de um dia no passado em que a avó estava caminhando na rua com ela, e dois idosos estavam falando sobre elas. Um deles disse que Tesita não teria que sofrer tanto se ficasse sozinho, e o outro concordou, dizendo que ela está surpresa com o quanto ele é diligente, porque não seria estranho se ele a mandasse embora. No entanto, a avó manda as senhoras calarem a boca, já que não é da conta delas. Por causa dessa lembrança, ela decide que vai dar o seu melhor, para garantir que seu pai não sofra por causa dela e desapareça para sempre. Com toda a ousadia do mundo, ela declara que, enquanto estiver na terra natal dele, vai garantir que seu pai, Tesita, viva até se tornar um avô de 100 anos. Ao ouvir isso, Kamon sorri e diz a ela que ela é a única capaz de conseguir isso. Nesse momento, ela ouve uma voz vinda da porta perguntando se ela já parou de chorar, e ela imediatamente reconhece a voz como sendo a de Vail.
Quando a porta se abre, ela vê seus 3 companheiros com Vai-U perguntando se ela consegue comer, enquanto os outros 2 demonstram o mesmo nível de preocupação por ela. Nordix então diz a ela que há uma pergunta importante que precisa fazer, e isso a deixa surpresa. Durante o café da manhã, eles pedem a ela uma descrição detalhada da aparência do pai, bem como do lugar onde moram juntos. Quando ela pergunta por que estão perguntando exatamente essas coisas, Bastos diz que eles pretendem ajudá-la a encontrar seu pai, mas não tem as informações necessárias para isso. A princípio, ela fica surpresa, mas então se lembra de que só lhes disse o nome do pai. Então ela revela com ousadia que ela e o pai moravam em Jongno-gu. Isso confunde a todos. Então ela lhes conta sobre todas as diferentes coisas na cidade em que morava. Antes de revelar que seu pai se mudou repentinamente para a Coreia com ela, ela então aponta para a bolsa enquanto lhes diz que é uma bolsa de Jongno-gu. E é nesse momento que Bastos percebe que o logotipo na bolsa não é um brasão, mas, na verdade, uma inscrição. Ao ouvir isso, Vai-U admite que o velho Nordix estava certo, já que ela não parecia estar mentindo, mas ainda assim acha a história dela muito confusa. Tira afirma que não está mentindo, então Vai-U concorda com ela, antes de aconselhar o grupo a retornar à missão original, que é ir até a Ordem e visitar os Cavaleiros Sagrados. Quando ele pergunta se o pai de Tira está em Yongno-gu, ela acena com a cabeça, ao mesmo tempo em que garante que ele está lá, já que ela ouviu mais cedo. Vai-U então pergunta se ela deixará a gaveta quando encontrar seu pai, e essa pergunta deixa sem palavras. Durante uma conversa anterior entre seus 3 companheiros de equipe, Vai-U pergunta aos outros se ela vai dissolver a gaveta depois de encontrar seu pai, e Bastos afirma que é altamente provável. Ele diz que voltará a ser um mercenário errante se isso acontecer, e quando ele pergunta a Nordix sobre seus planos, o velho mago diz que voltará para a área do portão, já que nunca teve a intenção de se tornar um mercenário. No entanto, Vale se recusa a aceitar isso, porque, em sua opinião, encontrar o pai dela e Tire ser o líder do grupo são 2 coisas distintas. Ele pergunta aos outros se poderiam fazer com que o pai dela também se juntasse à gaveta, caso ela não consiga de jeito nenhum ficar longe dele, pois ele não quer perder uma oportunidade de ouro. Ele explica que não está pedindo para TYR trabalhar, pois magos de atributo das trevas são tão raros que o simples fato de existirem já os torna lendas. Mas se ela continuar sendo a líder do grupo, eles poderão expandir seu grupo de mercenários e almejar o primeiro lugar, tornando assim mais fácil proteger TYR e seu pai. Ao ouvir isso, Bastos admite que faz sentido, mas afirma que não seria fácil, pois o trabalho de mercenário é tão perigoso que ele se oporia se fosse o pai dela. Vai-U sabe que ele está certo, mas precisa de apoio com o Rei Necromante como líder, pois não quer voltar a sofrer e viver na pobreza. No entanto, no presente, Tyr garante a eles que não vai deixar o grupo de mercenários, e coloca sua xícara na mesa enquanto declara com ousadia que, a partir de agora, se tornará independente do pai. Ao ouvir isso, Bastos e os nórdicos ficam tão surpresos que seus queixos caem no chão, mas Vale fica fascinado com sua repentina determinação. Bastos pergunta como ela chegou a essa conclusão, mas depois reformula a pergunta para saber se ela quer dizer que vai parar de procurar o pai. TYR diz que não é isso que ela quer dizer, porque ainda precisa encontrá-lo. Mas, quando pensa no próximo passo de seu plano mestre, ela de repente fica séria e diz a eles que não vai mais se agarrar a ele para que ele cuide dela como antes. Bastos fica chocado ao ouvir isso, mas fica ainda mais surpreso com a reação da vovó, que então observa enquanto ela diz aos outros que ela e seu pai viverão suas próprias vidas daqui para frente, pois ela não pode ficar dependendo dele para sempre. Antes que Bastos possa expressar suas preocupações com o novo plano dela, Vai-U corre até ela e apoia alegremente a ideia, alegando que 4 anos de idade são mais do que suficientes para ela se tornar independente. Ele revela que também cresceu sem pais desde os 2 anos de idade. À medida que todos ficam mais curiosos sobre seu passado, ele diz que eles não precisam saber disso. Ele então diz a Tyr que precisam começar a ganhar dinheiro de verdade como mercenários, já que ela agora decidiu se tornar independente, e garante que seus leais companheiros de equipe na gaveta estão sempre disponíveis para ajudá-la quando ela estiver em apuros. Isso a faz lembrar que agora ela é a rainha necromante, e ela decide trabalhar duro a partir daquele dia. Ao ouvir isso, Vai-U diz para ela escrever um juramento em um pedaço de papel, prometendo nunca deixar a gaveta até morrer.
Mas TYR fica surpresa, porque nunca lhe pediram para fazer algo assim. Ele também a informa de que ela só poderá rescindir esse acordo se tiver a permissão de todos os 3 membros, e pede que ela assine, enquanto os outros se perguntam como ele organizou tudo tão rápido. Bastos sabe que o documento não terá qualquer validade legal, mas mesmo assim decide escrever um juramento também, e Nordix concorda em participar porque parece divertido. Mais tarde naquela noite, enquanto Nordix aconchega a TYR, ela pergunta a Bastos se ele realmente odeia os Cavaleiros Sagrados, e ele confirma que não gosta deles. Quando Vale menciona que todos os mercenários os odeiam, TYR pergunta se o motivo dessa rixa é que os Cavaleiros Sagrados aceitaram subornos, mas ele a provoca, sugerindo de brincadeira que o pai dela era um dos Cavaleiros Sagrados que aceitou suborno. TYR argumenta que o pai dela é legal, mas, em sua mente, ela se pergunta por que Basto afirma odiar os Cavaleiros Sagrados, mesmo tendo trabalhado com seu pai antes do acidente. Em seu sonho, ao se lembrar das palavras de Lívia, ela se pergunta se seu pai estava, na verdade, fazendo uma vigilância secreta como os policiais na TV, já que ela claramente ouviu dizer que é um cavaleiro sagrado. Ela pergunta a Basto por que ele odeia os Cavaleiros Sagrados, e Basto responde que é porque a família imperial abandonou os mercenários primeiro. Para deixar as coisas mais claras, ele especificou que eles abandonaram todos, exceto os nobres. Naquela época, pedras mágicas surgiram repentinamente no continente, fazendo com que monstros saíssem das fendas. Como o Império estava à beira da ruína, eles abandonaram a maior parte das terras, exceto a Ordem, e tentaram proteger apenas uma pequena parte do território com os cavaleiros que possuíam. Nessas terras abandonadas, as pessoas se levantaram e se autodenominaram mercenários, atacando as pedras mágicas para acumular poder e recuperar suas terras dos monstros, enquanto os senhores locais e mercenários lutaram arduamente para recuperar seu território. A família imperial fingiu não saber de nada e não ofereceu nenhum apoio. Basto então afirma que os mercenários não odeiam os cavaleiros sagrados, mas sim desprezam a escolha da família imperial. Depois que os mercenários recuperaram o território, o conflito entre as regiões da Ordem e as que não pertenciam à Ordem se agravou. Assim, para reconquistar o apoio público, a família imperial expandiu as fronteiras da Ordem, mas apenas para regiões que considerava úteis, e uma delas é Pearl City, onde o Esquadrão Agaverta está atualmente hospedado. Enquanto está deitado em sua cama, Nordix explica que havia muitos mercenários em Pearl City, porque o lugar sempre teve uma grande população flutuante. Assim, até que a família imperial e a igreja estabelecessem uma presença forte ali, toda a região nutria um profundo ódio pela família imperial. Quando TYR pergunta o que é uma consagração, Nordix diz que significa oferecer a Deus para torná-lo sagrado, e é usado para pedir proteção divina. Pearl City, sendo um solo sagrado de Deus, ficou sob a proteção de um ser chamado Saradan por meio de um ritual sagrado, garantindo assim que a cidade fosse protegida de pedras mágicas e monstros. Ao ouvir isso, TYR pergunta se as coisas realmente melhoraram com o desaparecimento das pedras mágicas, e ele diz a ela que é assim que as coisas têm sido desde a consagração, antes de dizer para ela ir dormir. No entanto, TYR agarra furiosamente o travesseiro dela, reclamando sobre como o exército imperial é ganancioso, e ela afirma que, mesmo que seu pai seja um cavaleiro sagrado, ele provavelmente odiaria a família imperial também. Basto fica chocado ao ouvir isso, mas Vale a elogia por falar a verdade. TYR afirma ainda que, se a família imperial tem algo que é eficaz, deveria consagrá-lo em todos os lugares, pois deixar de fazê-lo em outras cidades os deixaria em uma situação em que teriam que lutar constantemente. Nordix diz que ela está certa, mas de repente fica triste de novo ao implorar a Basto para não odiar seu pai quando finalmente o encontrarem. Isso faz Basto sorrir, e ele diz para ela dormir para que possam fazer o treinamento para o discurso do Rei Necromante no dia seguinte. E ela concorda. Na manhã seguinte, alguns homens estão preocupados porque as ondas estão altas, apesar do tempo estar claro, e um deles, chamado Raul, pergunta ao seu parceiro o que devem fazer, já que outros navios estão partindo. Seu parceiro, Enzo, diz que vão pescar peixes grandes facilmente se forem para onde os outros capitães mencionaram e afirma que, desde que deixou de ser um cavaleiro sagrado, seu corpo dói quando ele não se move. Os dois decidem pescar um peixe grande e dizer à mãe que estão bem, para que ela possa ficar tranquila. Há alguns anos, durante uma viagem de acampamento em família, o pai perguntou
perguntou a eles qual é o dever de um cavaleiro no campo de batalha, e os dois concordaram que é aniquilar o inimigo. Isso faz o pai sorrir, mas ele lhes diz que seu trabalho é um pouco diferente, porque seu dever é proteger os dois, assim como prometeu a mãe deles. Ele então dá um tapinha na cabeça deles, fazendo com que riam alegremente com ele. Logo depois, foram atacados por um monstro mortal, e o pai enfrentou-o para protegê-los, mas morreu no processo. Quando voltaram para casa e deram a notícia à família, a mãe chorou enquanto segurava a espada do marido falecido, e foi então que decidiram proteger a mãe a todo custo. De volta ao presente, Enzo percebe que algo ficou preso sob o barco, o que é estranho, pois não há recifes, mas mal sabem eles que há um prédio inteiro bem debaixo do barco. Em casa, a avó deles está gritando com a mãe, Marianne, perguntando se ela enlouqueceu por se recusar a assumir o cargo de governadora de Pearl City, mas Marianne diz que não pode ser governadora, já que a única experiência que tem é lidar com a papelada de uma pequena família. Isso deixa a mãe ainda mais preocupada, e ela pergunta se ela planeja ficar trancada no quarto para sempre, e lembra que é por causa dessa atitude dela que Raul e Enzo estão mudando cada vez mais. Ela menciona como Raul começou a andar com mais companhias e como Enzo se recusa a comer qualquer coisa há 3 dias. E enquanto Marianne chora copiosamente, ela lembra que os meninos perderam o pai ainda tão jovens, antes de motivá-la a se recompor, já que ela é a única responsável por eles. Algum tempo depois, no prédio da administração de Pearl City, Marianne contempla a cidade pela janela, agora parecendo mais elegante e composta, já que é a nova governadora de Pearl City. Durante uma reunião, um de seus assessores diz que não há mais nada a consertar em Pearl City, pois, graças à consagração, a opinião pública está tranquila, e tudo o que ela precisa fazer como viscondessa é manter contato próximo com a corte imperial. No entanto, isso não agrada a Marianne, pois basicamente significa que ela deve ser uma marionete sentada em uma cadeira, mas ela decide entrar no jogo, pois já havia decidido assumir o papel pelo bem de seus gêmeos. Ela percebeu que, depois de chegarem a Pearl City, os gêmeos começaram a conversar mais e foram dar uma volta pelo centro da cidade. Eles também retomaram o treinamento com a espada. Às vezes, voltavam felizes, contando as coisas divertidas que fizeram no mar depois de pegarem carona em um barco, e Marianne desejava que as coisas continuassem assim. De repente, ela percebe uma comoção acontecendo lá fora, e as pessoas nas ruas gritam em choque, quando uma pedra mágica surge do mar. Enquanto todos tentam evacuar a cidade, Esquadrão Agaverta observa essa reviravolta chocante pela janela, e TYR pergunta a Nordic se a consagração foi desativada. Noutro local, um homem apela aos mercenários para que entrem em ação e resolvam o problema, lembrando-lhes que os monstros começarão a sair da pedra mágica quando o sol se pôr. Enquanto Marianne corre desesperadamente pelas ruas, um de seus assessores a lembra de que está chovendo forte, mas ela segue em frente mesmo assim, porque está preocupada com seus gêmeos, que ainda não voltaram de sua viagem marítima. Ela então avista um líder mercenário reclamando que nunca viram uma pedra mágica emergindo do mar, acusando os civis desesperados de enviá-los para a morte, já que não tem ideia do que poderia sair da pedra mágica. Um dos mercenários da equipe concorda que o líder está certo e afirma que eles também não podem largar tudo para ajudar, enquanto Rude se esforça para pensar em uma saída para essa situação. Um dos civis menciona o fato de que membros da Trevaga estavam hospedados na pousada. Ao ouvir isso, Marianne fica surpresa, pois sabe que o grupo de mercenários mais bem classificado seria capaz de lidar com a pedra mágica, mas Rude diz que eles partiram de manhã, e mesmo que enviem uma mensagem, levará um dia inteiro para que cheguem. Isso deixa as pessoas ainda mais preocupadas, já que não estão preparadas para deixar suas casas e barcos novamente. Velho então conclui que eles definitivamente vão morrer, já que nenhum dos lutadores se prontifica a enfrentar a pedra mágica, e então ele começa a gritar com os mercenários, alegando que eles não são diferentes dos cavaleiros sagrados que os abandonaram há tantos anos. Isso deixa o líder dos mercenários furioso, a ponto de chutá-lo no chão, e o chama de inútil por sempre precisar da ajuda deles. Enquanto agarra sua camisa, Cal ameaça fazê-lo pagar por compará-los aos cavaleiros sagrados, mas Marianne intervém e diz para ele parar. Todos ao redor ficam surpresos com a presença da governadora, exceto Cal, que pergunta a ela com indiferença quem ela é. Ela o adverte com firmeza para que lhe mostre o devido respeito, já que ele está falando com a governadora de Pearl City, mas Cal ri incrédulo.
e afirma que ela parece mais a amante de um governador do que a própria governadora. Nesse momento, Bastos faz uma entrada dramática, desferindo um soco brutal, que derruba Cal no chão, e dizendo a ele com um olhar inflamado que há muito esperava encontrá-lo novamente. Cal fica chocado, se perguntando como ele chegou lá, mas vale o Cal apontando uma adaga para sua garganta enquanto diz que passaram por um verdadeiro inferno por causa dele. Ele então diz com raiva que o líder deles teve que gastar todo o dinheiro para consertar a bagunça que ele fez. E TYR, que está atrás dele, percebe que Cal parece uma pessoa realmente malvada. Os nórdicos chegam e cumprimentam Marianne, chamando-a de Viscondessa Vavril, e isso choca a todos ao redor, pois sabem que Vavril é uma das famílias mais ricas do Império. Enquanto seu assessor a protege, um dos mercenários pergunta por que alguém tão importante está parada na chuva, e ela responde que é porque está preocupada com seus gêmeos, Raul e Enzo. Rude então a convida para entrar no prédio. Ao entrar, Tyr diz a Bastos para se juntar a eles. Então ele ameaça Cal, dizendo-lhe para esperar do lado de fora, pois o líder deles o fará pagar por tudo o que fez. Depois que entram no prédio e fecham a porta, Cal começa a tremer de medo, enquanto um dos mercenários ajuda Cal a se levantar. Outro mercenário pergunta ao colega sobre TYR, a quem Vail se referiu como o líder. Outro cara confirma que ela é de fato a rainha necromante e menciona rumores de que ela está usando um disfarce para esconder seus poderes avassaladores, que ela usou para atacar sozinha pedras mágicas pequenas e médias na caverna. Ao ouvir isso, o homem fica pasmo, imaginando que tipo de monstro ela é, já que até mesmo um poderoso como Bastos parece ter medo dela. No entanto, alguém menciona o fato de que ela foi vista correndo pelas ruas chorando no dia anterior, e isso os leva a concluir que a rainha necromante é uma esquisita que finge ser uma garota perturbada, mas quando alguém vem ajudá-la, ela usa um feitiço de ilusão neles enquanto os tortura. Um deles dá um tapa na cabeça do outro por inventar fantasias bobas. Mas o terceiro mercenário pergunta: os fortes também são estranhos de alguma forma, assim como Tessaton, que tem poder suficiente para destruir a pedra mágica que atualmente os aterroriza. Considerando tudo o que aprenderam, eles presumem que o Eguvert é um dos 10 melhores grupos de mercenários do reino, mas Cal, furioso, manda-os calarem a boca, enquanto seu parceiro o segura. Ele está furioso pelo fato de que os cavaleiros sagrados não conseguiram cumprir sua parte do acordo, apesar da quantia vultosa que ele lhes deu, e ele se pergunta como Bastos chegou lá. Mas, acima de tudo, ele fica irritado com o fato de que o grupo do Rei Necromante, o Agaverta, possa roubar o lugar de seu grupo de Cães da Morte. Então, ele decide atacar a pedra mágica sozinho, enquanto os outros observam em choque. Dentro do prédio, a governadora Marianne agarra seu lenço com força enquanto se preocupa com seus filhos, e isso faz com que os nórdicos se preocupem com ela. Quando ela pergunta onde parou, ele lembra que ela havia perguntado anteriormente se havia alguma notícia da corte imperial. Ela informa que seu assessor entrou em contato com eles, mas que levará algum tempo para que respondam. Tyr observa que Marianne tem uma expressão preocupada no rosto e pergunta se o motivo de ela ficar olhando constantemente para o mar é que perdeu alguém lá fora. Mas Marianne está tão abalada, que tem dificuldade em encontrar palavras para responder os sentimentos que ela vinha tentando desesperadamente esconder, assim como quando seu marido voltou sem um pedaço do corpo. De repente a dominaram. Durante todo esse tempo, ela vinha se convencendo de que seus gêmeos ficariam bem e que não precisava se preocupar com eles. Mas, na verdade, ela está apavorada com a possibilidade de Enzo e Raul voltarem como cadáveres, assim como seu marido. Ela agarra a cabeça, gritando de angústia, mas Tyr surge como um anjo e diz a todos que precisam salvar a família dela. Vail fica confuso, porque o plano original deles era sair da cidade, já que todas as malas já estavam prontas. Ele lembra ela que a única razão pela qual adiaram o plano foi a chegada de Cal e pergunta se ela realmente quer que eles embarquem em um barco e sigam para o meio do mar com aquele tempo. Vasta diz que também tem dúvidas sobre atacar a pedra mágica, e Vail afirma que seria um milagre se eles conseguissem voltar vivos da tempestade. Nordix diz que é ainda mais arriscado enviar os mercenários que estão por perto para a batalha, porque eles não conhecem o perigo que a pedra mágica representa. E ele afirma que o melhor a fazer é evacuar os aldeões antes que a fenda se ative à noite. Thor então sugere que eles não deveriam atacar a pedra mágica das nuvens, e isso choca a todos. Então Vail lembra a ela que ela acabou de dizer que deveriam ir salvá-los. Para deixar as coisas claras, ela explica que não precisam lutar contra a pedra mágica, mas sim avançar o mais rápido possível para resgatar os filhos do governador.
antes de voltar para convencer todos na cidade a evacuar. Basto diz que é possível que eles consigam isso, mas Vail argumenta que não precisam tentar só porque é possível, e diz para ele pensar bem nas coisas. No entanto, Tyr diz para ele ouvi-la, e menciona o fato de que eles são um grupo de mercenários novatos, sem fama nem dinheiro. Quando Vail pergunta por que ela está de repente apontando isso, ela sussurra que o governador é rico, lembrando-os de que tudo o que ela está vestindo é de ouro e que ela não tem rugas no rosto. Aparentemente, ela ouviu durante uma conversa entre a vovó e sua amiga em Jongno-gu que o dinheiro pode ser usado como um ferro para alisar todas as rugas no rosto das mulheres, e ela diz à sua equipe que a governadora ficará tão grata depois que salvarem seus filhos que ela certamente retribuirá o favor. Em outro lugar, Marianne sai da cama, e fica chocada quando seu assessor lhe diz que a Gaverta está saindo para procurar seus filhos. Depois de vestir sua capa de chuva, ela se dirige à costa com 2 funcionários, e vê Tyr e seu esquadrão se preparando para entrar no mar. Quando ela pergunta por que decidiram fazer isso, Vale e Basto expressam o quanto estão surpresos com a seriedade com que Tyr está levando o grupo de mercenários, com um sorriso no rosto. Tyr diz à governadora que eles conseguirão encontrar seus filhos, já que Basto é especialista em pilotar barcos e Vale tem uma visão aguçada que consegue enxergar coisas à distância, e Marianne imediatamente começa a chorar. Durante a reunião anterior, Nordix foi o primeiro a concordar com a ideia de chorar, e ele explicou aos outros que Marianne herdará uma fortuna quando o atual marquês falecer, pois a família Varville é uma das mais ricas da ordem. Ele também os informou que o marido dela era um comandante de cavaleiros de alto escalão, o que significa que estabelecer uma conexão com Marianne será muito vantajoso para eles. De volta ao presente, enquanto o navio A Gaverta segue navegando, as pessoas na costa desejam-lhes boa sorte, mas, de repente, um Carly chega em um barco maior, e pergunta para onde estão indo com tanta pressa. Depois de usar um par de binóculos para examinar o barco, Rude percebe que os cães da morte estão a bordo, mas os mercenários ao redor não ficam surpresos, já que o ouviram declarar que lutaria contra a pedra mágica mais cedo. À medida que o barco deles se aproxima do barco dos cães da morte, todos entram em pânico com a possibilidade de uma colisão desastrosa, mas Tyr fica irritada porque Cal está tentando sabotar sua equipe. Mais uma vez, Vale vê Cal gritando com eles de seu navio e se pergunta o que ele está dizendo, mas Basto diz para ele ignorar Cal. Ele então pergunta se consegue ver as gêmeas, mas acontece que o navio de Cal está bloqueando a visão. Canalha sorri, observando que não há nenhum rei necromante para atrapalhar seu caminho. Ele olha para Basto e se pergunta por que Basto continua aparecendo e irritando-o. Ele planeja que, se Basto, o combatente da linha de frente, morrer no mar, então um mercenário novato como Agiverte estará acabado. Com isso, ele ordena que seus homens sigam o plano. Vail finalmente avista o barco dos gêmeos, e percebe que ele está ancorado ao lado da pedra mágica. Tyr, que fica no porto, fica preocupada e se pergunta o que deve fazer, pois se chamar seus esqueletos para ajudar, eles simplesmente afundarão, já que não sabem nadar, e isso será inútil. Ela se preocupa com o fato de não poder ajudar seus amigos, e vê Cal tentando intimidar Baston novamente. Marianne, por outro lado, está preocupada com seus filhos, e fica preocupada ao ver a rachadura no topo da pedra mágica ficando maior, enquanto Nordic vê isso e acredita que monstros podem sair em breve. Tyr anda de um lado para outro querendo ajudar, mas não sabe como. De repente, ela ouve uma voz chamando por ela, e vê uma figura de caveira nas nuvens dizendo que está esperando por ela. Enquanto isso, Baston descobre que o barco dos gêmeos está ancorado na pedra mágica, onde a correnteza bate com mais força. Ele também é atingido pela correnteza. Vale observa como a situação deles é desfavorável, especialmente com o sol se pondo e Cal perseguindo-os. Então, ele sugere que partam, mas Basto se fixa nisso e pergunta sobre o passado de Vale. Ele continua falando sem parar, mas Vale, que sabe o que ele quer, diz para ele ir direto ao ponto, e levá-los o mais perto possível do barco das gêmeas antes que alguém morra. No barco, perto da pedra mágica, um dos gêmeos perde a esperança e aceita sua situação, mas, para sua surpresa, Vale lhe dá um tapa para acordá-lo. Antes que possam se apresentar, ele diz ao gêmeo para se levantar e se apressar. Nesse momento, uma flecha voa em direção a eles e atinge o barco. Então Cal grita com seus homens, que atiraram a flecha, para que apontem para longe deles. Raul se pergunta o que está acontecendo, para que os mercenários lutem entre si em condições tão adversas. Mas Vale explica que ele e Basto são os mocinhos que vieram salvá-los. Ao contrário do grupo dos cães da morte,
Raul fica chocado e confunde Vale com uma mulher. Ainda assim, Vale, agarrado à pedra mágica, grita para Raul subir no grande navio. Afinal, seu irmão gêmeo já está lá. Infelizmente para ele, o navio balança violentamente, impedindo-o de manter o equilíbrio. É quando ele avista monstros vindos do fundo do mar. Naquele momento, um furacão atinge o barco, e ele é imediatamente jogado para fora pelas criaturas. Raul cai no mar e conclui que tudo acabou, enquanto seus pais passam rapidamente por sua mente. De repente, um enorme navio voa para cima, e Raul cai dentro dele. Ele então encara o mentor, uma menina, com não mais de 4 anos de idade, manipulando espíritos sombrios e anunciando que veio para salvá-lo. Os espíritos a cercam e ecoam em uníssono, pedindo suas ordens. Então TYR ordena que castiguem o inimigo de Bastos. Cal, chocado ao ver um navio tão grande surgir do nada, Cal pergunta aos membros de sua tripulação o que diabos é aquele navio, e eles lhe dizem que pertence ao Rei Necromante. Ele acha inacreditável que TYR tenha chegado até eles, pois, na preparação para ir atrás dos gêmeos, Cão da Morte havia destruído todos os navios, deixando apenas o barco em que Basto está, e cabe a eles destruí-lo até a morte. Ele fica furioso e rosna para Egeverte, mas, para sua surpresa, seus homens caem no chão e começam a tremer. Vale então avista TYR em um grande navio, e avisa Basto e Enzo. Há alguns minutos, no porto, os homens conversam sobre como TYR começou a bater os pés e a murmurar sozinha. Então, de repente, um navio naufragado emergiu do mar, e logo em seguida, a rampa baixou para que TYR subisse a bordo, e quando ela sussurrou para que as pessoas subissem a bordo, Mariane a seguiu sem hesitar, e naquele instante, elas desapareceram em direção à pedra mágica. Nesse momento, Mariane abraça Raul, e enquanto ele se pergunta como ela está no navio, ela chora e conta a ele que o grupo do Rei Necromante os ajudou. Chocado, ele olha para TYR e se pergunta se ela é realmente a rainha dos espectros. Enquanto isso, TYR recebe conselhos de Grimnir, e ela grita com os cães da morte, informando-os de que, se tocarem na corrente dos mortos que flui ao redor de sua loja, frio gélido do mar profundo plantará terror em suas almas. Os homens atormentados pelo espírito abaixam a cabeça horrorizados, gritando que vão morrer. Cal, no entanto, vê isso como um blefe e não acredita. De repente, ele percebe que todos os seus membros desapareceram. É então que uma Wright o chama e o imobiliza com seus poderes fantasmagóricos, antes de perguntar se ele gostou de levar o marido dela à beira da morte sem parar, e também transformá-la e aos aldeões em isca para os monstros. Pela voz e pelo que ela disse, ele percebe que é com Eve que está falando. Então ele implora ela, dizendo que estava errado. Basto ouve chamar o nome de Eve, e se pergunta o que está acontecendo, mas então Vail retorna ao navio fantasmagórico, ao lado de Enzo. Assustada com a habilidade dela, Vail a elogia, e até mesmo Basto, que embarca por último, confirma com ela que está vendo as almas dos mortos. Ela então atua como médium para Grimnir, capitão do navio, transmitindo sua mensagem e assustando os humanos a bordo. Ela explica as regras, e eles assistem enquanto Cal luta com Eve, implorando por sua vida. Tyr revela a Basto que Eve não pode ir para o céu. Quando Eve o vê, ela deixa Cal e vai ao encontro dele, antes de revelar que está presa no inferno, assim como ele, mas há um sentimento de ressentimento, ao contrário de Lívia, a filha deles. TYR então se manifesta, informando a Basto, que Eve diz que ele não deve se preocupar, porque Lívia foi para um lugar bom. Basto solta um soluço ao ouvir isso, e Eve o conforta. Ela então diz a ele que não quer mais sobrecarregar TYR. Então ela agradece a Basto antes de puxar Cal para fora do navio, fazendo com que ele caia na boca de um monstruoso kraken. Depois que a batalha finalmente se acalma, Basto e Vale começam a reunir os mercenários derrotados espalhados pelo convés. Um por um, a dupla os arrasta para junto e os amarra com cordas grossas. De repente, um deles implora desesperadamente a Basto, alegando que não queriam fazer tais coisas com ele. Irritada, Vale ordena que ele cale a boca, ameaçando transformá-lo em carne moída se ele continuar tagarelando. Pouco depois, TYR revela casualmente a rota que seguirão no caminho de volta, e explica como os monstros perdem suas forças ao tocar a corrente. Segundo ela, os monstros se tornam seus lacaios assim que perdem a vida. Ao ver TYR criando pedras mágicas com um sorriso malicioso, os prisioneiros entram em pânico, e Vale murmura baixinho que ela é uma maníaca, enquanto Basta continua amarrando os prisioneiros no navio.
Mariane discute com seus filhos na praia por causa da decisão deles. Para seu espanto, Raul afirma calmamente que pretende retomar o treinamento com a espada, e Enzo concorda com a cabeça, apoiando o plano sem hesitar. Mariane protesta imediatamente, lembrando-lhes por que deixaram a Ordem da Noite e se mudaram para Pearl City em primeiro lugar. Desde que o pai deles morreu, os gêmeos vinham lutando contra a dor, e ela os levou para lá para protegê-los. No entanto, Raul diz calmamente a ela que eles não abandonaram a Ordem Noturna por causa da morte do pai, e sua afirmação deixa Mariane completamente pasma. No passado, a mãe de Mariane sentava-se com os gêmeos à mesa de jantar e conversava com eles em particular, na esperança de que seus netos não acabassem morrendo como o pai. Ela gentilmente os persuadiu a se afastar da Ordem da Noite com a intenção de salvar Mariane do desespero. Depois de ouvirem o pedido sincero dela, Raul e Enzo, relutantes, entraram na brincadeira, e depois que eles deixaram o trabalho noturno, a mãe ficou mais feliz. De volta ao presente, Enzo explica como eles compartilhavam o mesmo medo que a avó tinha naquela época. Enquanto ele fala, Mariane lentamente percebe que seus filhos estão certos. Raul acrescenta gentilmente que eles não guardam rancor dela, nem abandonaram a espada por causa dela. Lágrimas enchem seus olhos enquanto ela reflete sobre o quanto os gêmeos se parecem com o pai, tanto no caráter quanto na determinação. Nos meses após a tragédia, ela frequentemente se perguntou se eles haviam perdido a motivação por terem parado de treinar com as espadas. Ela optou por não pressioná-los a continuar se esforçando, acreditando que era melhor deixá-los em paz. Agora ela começa a questionar se o pai deles ficaria desapontado com a maneira como ela lidou com tudo. De repente, Mariane começou a chorar, dizendo que os sobrecarregou com ansiedade em vez de apoiá-los. Raul gentilmente pega sua mão e garante que simplesmente estar com eles já é apoio mais do que suficiente. Enzo se aproxima e a abraça por trás, explicando que eles pararam de treinar porque esperavam que evitar a espada pudesse melhorar tudo. Mas, infelizmente, não deu certo. Pouco depois, Mariane pergunta se eles vão se juntar à Ordem dos Cavaleiros Sagrados. Mas, para sua surpresa, os gêmeos revelam sua intenção de se juntar a Egever. Chocada, Mariane questiona a decisão, e Enzo decide contar a ela como seu pai perdeu a vida à margem da Ordem. Naquela época, quando 4 unidades se uniram para atacar uma grande pedra mágica, uma menor surgiu nas proximidades, em uma área residencial. No entanto, essa área ficava fora das fronteiras da Ordem, e era difícil obter permissão para atacar a pequena pedra mágica, pois os Cavaleiros Sagrados são forças da família imperial e da Igreja. Seu pai insistiu em destruir a pedra antes que ela pudesse causar danos a civis. Embora os superiores concordassem com seu julgamento, a família imperial negou o pedido. Sem o apoio imperial, o pai deles lutou sem o reforço adequado. Além disso, Enzo fala sobre a resposta lenta à pedra mágica que apareceu em Pearl City naquele dia. Em comparação com essa hesitação, as ações dos mercenários de Agaverta demonstraram uma determinação muito maior aos olhos dos gêmeos. Os mercenários agora parecem mais sagrados do que os próprios cavaleiros sagrados. Ao ouvir isso, Mariane admite que eles podem estar certos, ao comparar a necromancia de Tyr a um poder sagrado. Pouco tempo depois, o navio que transportava os mercenários retorna à costa de Pearl City. Os cidadãos se reúnem ao longo da costa, à medida que o infame rei necromante e sua tripulação se aproximam do porto. Quando a tripulação desembarca, as pessoas começam a agradecer aos mercenários por protegê-las. No entanto, Nordix pede educadamente à multidão que recue, explicando que TYR precisa de tempo para se recuperar. TYR inicialmente insiste que se sente bem, mas logo percebe pequenos efeitos colaterais. Basto imediatamente a adverte sobre a exaustão de mana e aconselha-a a descansar um pouco. Vendo a oportunidade, Mariane convida formalmente toda a tripulação para uma reunião no escritório da administração. Como governadora de Pearl City, ela deseja agradecer pessoalmente a eles por suas ações e reconhecer devidamente seus esforços. Ao ouvir o convite de Mariane, TYR fica visivelmente animada, pois ela parece ser uma governadora que retribui gentileza. Os outros membros da Agaverta concordam. Ao saírem, os cidadãos reunidos continuam aplaudindo e agradecendo-lhes em voz alta. A admiração faz TYR sentir um calor estranho por dentro, enquanto ouve as pessoas expressarem sua gratidão. De repente, ela se lembra de seu pai.
ela decide silenciosamente que, se consegue proteger estranhos assim, então com certeza também o protegerá a ele. No mar aberto, que se estende diante do continente central, Tessita está no convés de um grande navio. Enquanto olha distraído para o horizonte, ele se lembra do momento estranho em que uma menina o chamou alegremente de pai e começou a chorar ao vê-lo. Confuso, Tessitan pergunta, em tom de brincadeira, a Alaric se ele tem um filho secreto em algum lugar, mas Alaric se pergunta o que está acontecendo com ele. Tessitan concorda que está falando bobagens, já que o grupo de mercenários deles é formado por pessoas que não têm para onde ir. Ainda assim, ele continua pensando na voz desconhecida dela e no rosto manchado de lágrimas. Ele se preocupa com a segurança dela no porto, e entra na cabine para pedir um comunicador emprestado. O marinheiro o reconhece instantaneamente como o líder de Trevaga, e explica educadamente que ele precisa informar a família imperial antes de fazer solicitações ao governador de Pearl City. Percebendo a urgência na expressão de Tessitan, o marinheiro lhe concede acesso, e Tessitan relutantemente concorda em entrar no jogo, mesmo odiando entrar em contato com a família imperial. Enquanto isso, o marinheiro pergunta casualmente se Tessitan ouviu falar do rei necromante e conta a ele sobre a visita do grupo de mercenários a Gaverta Pearl City. De acordo com as informações que recebeu do marinheiro mais jovem a bordo dos navios do porto, misterioso rei necromante é, na verdade, uma menina. Enquanto o marinheiro continua, descrevendo a aparência de Tears exatamente como lhe foi relatada, Tessitan fica paralisado, sem acreditar. Ele deixa cair o comunicador, e as informações que ele obteve por meio de boatos em um bar ressurgem em sua memória. Pensando profundamente, Tessitan percebe que foi completamente enganado. Enquanto isso, de volta a Pearl City, TYR está dormindo profundamente, descansando em paz, enquanto os outros membros de um Geverk se reúnem com os filhos do governador na sala de recepção dentro do escritório da administração. Raul e Enzo tentam convencê-los a permitir que se juntem ao grupo, alegando que há mais neles do que aparenta. Sem hesitar, Vale reitera como eles foram inúteis na batalha naval do dia anterior, mas Raul insiste. Ele se lembra de como as habilidades de Vale foram incríveis durante a provação e reprime seu desejo de se tornar seu aluno. Por outro lado, Enzo reconhece as habilidades de Bastos e espera aprender com ele. Os gêmeos perguntam se a líder não quer se encontrar com eles, já que, aos olhos dela, eles não são nada, mas os membros do grupo sabem que TYR, de 4 anos, também precisa descansar. De repente, Vail afirma ser o favorito do rei necromante, mas Bastos e os nórdicos também dão suas razões, pelas quais todos acham que são os favoritos de TYR. Os gêmeos observam-nos discutindo sem parar sobre o assunto, e concluem que TYR é uma grande maga, já que mercenários habilidosos estão discutindo por seu favor. Enquanto tudo isso se desenrola, a mente de TYR vagueia por um sonho estranho. Naquele espaço silencioso, as vozes de seus companheiros parecem ecoar vagamente, incomodando-a. Mesmo durante o sono, à medida que ela lentamente abre os olhos, ela vê um ser estranho ao lado de sua cama. A deusa do mar Saradine se apresenta e pede desculpas por perturbar seu sono. Depois de agradecer a TYR, ela explica como TYR a tirou da armadilha da pedra mágica, mas, após refletir profundamente, Tyr diz que não havia ninguém ali quando ela atacou a pedra. Para seu espanto, Saradine afirma que não podia vê-la porque ela era a própria pedra mágica. Com essa revelação, Saradine começa a explicar sua verdadeira origem. Ela conta a TYR que, há muito tempo, ela existia como um ser semelhante a um espírito que governava o Oceano Ocidental como seu rei do mar. Chocado, TYR se lembra dos espíritos no jogo de Yunvoo, e como seu irmão mais velho costumava comprar skins novas para ele todos os dias. Depois que TYR aceita que os espíritos realmente existem neste mundo, Saradine explica calmamente a origem de seus poderes, que governam as forças da natureza. No entanto, a árvore-mãe perdeu repentinamente seus poderes, e se transformou em uma pedra mágica. TYR pergunta sobre a causa e outras informações, mas Saradin precisa partir, pois é difícil se manifestar por tanto tempo antes de partir. Saradin a informa sobre as consequências das raízes em decomposição da árvore-mãe. À medida que a conversa chega ao fim, Saradin forma uma pulseira e a entrega a TYR. Ela revela que se chama a Pulseira do Esquecimento, criada a partir de sua própria essência como Rainha do Mar. Quando usada, ela permite que o usuário apague memórias específicas de alguém simplesmente tocando-o com a mão.
usando a pulseira. Os olhos de TYR brilham de emoção. Ela comemora o lendário item que acabou de receber, e Sarada espera que ele seja útil para ela, antes de desaparecer completamente. Sarada afirma que o espírito na bolsa de lágrimas a ajudará a encontrar a pessoa que ela está procurando, mas Saradin desaparece antes que possa revelar mais detalhes. Atordoada, Tyr lentamente percebe que Kama não é um boneco mas um espírito que pode levá-la até seu pai. Mais tarde naquele dia, Tyr anota seus planos, que envolvem encontrar seu pai em sua terra natal, pesquisar a identidade de Kama e a verdade sobre as pedras mágicas, pensando profundamente na segunda tarefa. Tyr imagina as coisas que Saradin lhe contou anteriormente, e se pergunta se todas as pedras mágicas são espíritos. Incapaz de verificar isso, ela decide não tirar conclusões precipitadas, pois as outras pedras mágicas que ela atacou estavam vazias. Com isso, ela inclui outra tarefa em seu diário, que é encontrar a árvore-mãe e investigar as outras pedras mágicas. Enquanto olha para as anotações em seu diário, uma lágrima escorre repentinamente ao relembrar seus dias no jardim de infância. Por um breve momento, ela deseja poder voltar àquela vida simples. Embora goste de Basto Vale dos Nórdicos, ela ainda sente saudades de suas professoras do jardim de infância e dos amigos com quem costumava brincar. Logo, seu estômago começa a roncar, sentindo fome. TYR decide se encontrar com os outros, para que possam ir buscar comida na secretaria. Ela sai correndo do quarto sem pensar, e imediatamente abraça a perna de Vail como uma criança animada, enquanto fala alegremente sobre pedras mágicas. De repente, ela percebe os rostos chocados deles. Virando-se, ela percebe que os filhos do governador, Raul e Enzo, estão na sala. Naquele momento, ela percebe que se esqueceu de manter a persona do rei necromante, antes que a situação piore. Vale rapidamente pega Tyr nos braços e ordena que os gêmeos fiquem onde estão. Ele corre de volta para o quarto de Tyr, com Basto e Nordix logo atrás. Enzo e Raul ficam paralisados de descrença enquanto observam tudo acontecer. Após uma breve discussão, eles percebem que o rei necromante é uma criança fofa. Dentro do quarto, TYR começa a chorar e se culpa severamente por ter estragado tudo. Os três mercenários a encaram, impotentes, sem saber como reagir, já que não esperavam esse desfecho. Vale, Basto e Nordix pensam em uma maneira de minimizar a exposição de TYR. Basto observa que não é culpa de TYR e se pergunta como eles podem conquistar a confiança dos filhos do governador. Enquanto isso, TYR imagina o pior desfecho possível. Se Raul e Enzo espalharem a notícia, as pessoas vão condená-los por forçar uma criança de 4 anos a trabalhar como mercenária, e todo o grupo pode ser dissolvido. Tyr pensa em uma solução, pois não conseguirá encontrar seu pai se isso acontecer. De repente, ela se lembra da pulseira do esquecimento que recebeu de Saradin e decide experimentá-la. Ela sugere apagar as memórias dos gêmeos, mas a ideia choca os outros. Ao ouvir isso, Vale entra em pânico e rejeita completamente a ideia. Ele repreende TYR, alegando que ela é muito jovem para fazer as coisas absurdas que os mercenários fazem. Ao perceber que TYR já testemunhou violência demais para sua idade, Basto suspira profundamente. No entanto, TYR insiste em experimentar o novo poder, e Vale rapidamente a agarra antes que ela saia da sala. Vale tenta fazê-la entrar em razão, mas ela se contorce e se debate em seus braços, tentando se soltar para poder ir atrás de Raul e Enzo. Pouco depois, Vale declara sem rodeios que não deixará TYR se tornar uma assassina, e ela imediatamente para de se debater, paralisada pela confusão. TYR pergunta do que ele está falando. Para seu espanto, percebem que a interpretaram mal. TYR os informa sobre seu encontro com o Rei do Mar, e da pulseira do esquecimento que ela adquiriu. Vale resume tudo para dar sentido à história dela. TYR descreve a aparência de Sarada, e Vale de repente se lembra do que os nórdicos mencionaram há algum tempo. Por coincidência, Basto também se lembra disso e revela que a bênção de Deus sobre Perlsith vem de Sarada. Sem hesitar, Nordix confirma que ela é a deusa local de Perlsith. Após cuidadosa reflexão, ele conclui que TYR encontrou uma relíquia. Essas relíquias podem ser encontradas durante cercos de pedras mágicas, quando o saque não é um núcleo de monstro.
No entanto, Nordix acrescenta que grupos de mercenários não têm permissão para ficar com essas relíquias para si mesmos. Com essa explicação, Vale percebe que os superiores vão querer tirar isso de TYR. Ele se lembra de um incidente em que a igreja tomou uma relíquia que a Ordem da Noite Sagrada havia encontrado, e Nordix acrescenta outro exemplo. Ele narra como o grupo Trevaga, único grupo mercenário na história conhecido por encontrar uma relíquia, a entregou voluntariamente à igreja. Bastou supõe que a igreja pressionou o Trevaga a entregá-la. Depois de ouvir tudo isso, TYR sugere apagar as memórias dos gêmeos, mas Vale revela que eles querem se juntar à Gaverta. Ele então propõe que os aceitem e deixem que eles descubram a identidade de TYR da maneira que quiserem. Consequentemente, se decidirem deixar o grupo mais tarde, poderão apagar suas memórias. Dessa forma, poderão expandir o grupo e impedir que rumores se espalhem. Ainda visivelmente inquieta, Tyr se pergunta o que acontecerá se eles fugirem secretamente. Vail admite que eles têm trabalhado menos por causa dos amigos de Tyr, e Basto a tranquiliza, dizendo que eles são capazes o suficiente para perceber se alguém tentar fugir. Depois de ouvir a confiança deles, Tyr finalmente relaxa e concorda em seguir o plano. Momentos depois, o grupo retorna à sala de recepção dentro do escritório administrativo e se senta com Raul e Enzo. Após algumas explicações, os gêmeos tomam nota do despertar precoce de Tyr, seus atributos sombrios e as razões pelas quais o público deve saber sobre ela. Além disso, os gêmeos também falam sobre o feitiço condicional de que foram informados, que garante que a identidade de TYR não será revelada. Vale então relembra a experiência anterior com a pulseira. Durante os testes, eles descobriram que apenas TYR pode ativar seu poder. Além disso, em vez de apagar memórias instantaneamente, ela pode estabelecer condições que acionam a magia posteriormente. Percebendo o potencial dessas relíquias, Vale finalmente entende por que a igreja está obcecada em colecioná-las. Depois de explicar tudo, Basto pergunta aos gêmeos se eles estão dispostos a aceitar a condição. Vale aumenta a pressão, dizendo para pensarem muito bem antes de responder. A aura sinistra que ele exala preocupa TYR, já que ele parece o vilão. Sem hesitar, Raul e Enzo aceitam a condição, e Vale pede a TYR para fazer o que tem que fazer. Em seguida, TYR segura a mão de Raul, e imediatamente entra em suas memórias. Ela rapidamente localiza as memórias dele que a envolvem, e estabelece a condição, de acordo com a sugestão anterior de Vale e Bastos. Presumivelmente, no momento em que ele odiar TYR ou deixar a Gaverta, ele esquecerá tudo sobre a verdadeira identidade dela. Quando o feitiço termina, Raul parece normal e diz que não sente nenhuma diferença. Enzo então pede a TYR para lançar o mesmo feitiço nele também, antes que TYR possa prosseguir. Vale pede que ela imponha a condição a ele, dizendo que isso serviria como garantia, mesmo que ele não tenha intenção de deixar a Gaverta. Basto concorda imediatamente e pede o mesmo tratamento. Vendo a sinceridade deles, TYR decide transformar isso em um juramento de companheirismo eterno. No entanto, ela olha ao redor da sala, e percebe que Nordix não está em lugar algum. A preocupação começa a se instalar em sua mente, pois ele estava ali há poucos instantes. No dia seguinte, Nordix visita discretamente o quarto de Tyr e a encontra sentada confortavelmente na cama, saboreando um prato de sobremesas. Quando ela o percebe, TYR imediatamente pergunta onde ele foi no dia anterior. Em vez de responder diretamente, Nordix sugere imediatamente contar a Marianne sobre sua identidade, pois seu poder é grande demais para ser escondido para sempre. Ele acrescenta que a igreja começará a investigá-la assim que descobrirem sua relíquia, e ela não será capaz de se proteger quando a igreja e a família imperial voltarem sua atenção para ela. Para ajudá-la a entender o perigo, Nordix usa uma referência a Doraemon como exemplo, e TYR fala sobre como o lendário Doraemon torna as pessoas mais fortes. Para seu espanto, Nordix revela que alguém pode tratá-la como uma marionete. Confusa, TYR pergunta como isso é possível, já que ela não é uma marionete. E ele começa a listar outras possibilidades usando cenários como reféns, hipnose e drogas. Nordix pergunta se ela está confiante de que conseguirá deter isso sozinha. Vendo sua hesitação, Nordix sugere gentilmente pedir ajuda a House Vovel, no gabinete do governador, no prédio da administração.
Mariane se encontra com Tyr e pergunta o que ela queria lhe dizer. Após a reunião, Mariane percebe que Tyr lançou um feitiço condicional nos membros do grupo e que sua intenção é manter sua identidade em segredo até encontrar seu pai. Sem hesitar, Mariane segura suas mãos e concorda em apoiá-la. Ela decide fazer isso nos bastidores, e também adotar Tyr como sua filha. Afinal, agora elas estão no mesmo barco. Ao ouvir isso, as palavras despertam uma enxurrada de lembranças dos dias de TYR no jardim de infância. Ela se lembra do carinho dos adultos que cuidavam dela e da felicidade simples que um dia conheceu. Oprimida pela emoção, lágrimas começam a se formar em seus olhos. Mariane elogia gentilmente TYR por lidar com fardos tão enormes em uma idade tão jovem e promete apoiá-la a partir de agora. TYR finalmente relaxa e começa a reclamar das coisas como uma criança normal faria. Mariane ri baixinho e entra na brincadeira como uma mãe de verdade, consolando a filha. Durante a conversa, Mariane admite que vinha se preparando mentalmente para enviar seus filhos de volta à batalha algum dia. Agora que Raul e Enzo se juntaram à tripulação de TYR, ela se sente aliviada. Ao ver os sentimentos genuínos de Mariane, TYR promete cuidar de seus filhos, e Mariane agradece sinceramente. Naquela noite, Tyr deita-se em silêncio na cama e reflete sobre tudo o que aconteceu. Ela percebe que Nordix estava certo ao encorajá-la a revelar a verdade para Mariane, segurando seu pingente. Tyr deseja silenciosamente poder se tornar mais forte em seu coração. Ela até espera que as pedras mágicas desapareçam completamente do mundo, para que pessoas como Basto e Mariane nunca mais precisassem se sentir tristes. Com esse pensamento, ela lentamente adormece. Alguns dias depois, TYR e a tripulação do Agaverta se reúnem fora da cidade enquanto se preparam para partir. O grupo fica impressionado com a carruagem luxuosa e os suprimentos fornecidos por Mariane. Ela explica que Percite ainda deve a Tyr muito mais do que esse pequeno gesto. Enquanto os membros do grupo embarcam na carruagem, Mariane reserva um momento para conversar com seus filhos e pergunta sobre a viagem. Raul revela o destino deles e a intenção de conseguir uma espada no distrito de armas. No momento em que ouve isso, Mariane corre para dentro, deixando Raul e Enzo confusos. Pouco depois, ela retorna com a espada do marido. Já que essa espada contém o testamento dele, ela decide dá-la a Raul porque ele é canhoto como o pai. Depois, os irmãos se despedem da mãe e partem, enquanto a carruagem se afasta. TYR e Mariane acenam um para o outro, e TYR promete voltar para visitá-la. Mais tarde naquele dia, Mariane volta ao seu escritório e começa a redigir uma carta. Aparentemente, ela está perguntando sobre um cavaleiro sagrado que ganhou grande fama no passado. Na carta, ela descreve algumas características físicas da pessoa em questão. Ele tem cabelos pretos e olhos que são uma mistura de verde e castanho. Mariane também menciona seu comportamento excessivamente sério, porém calmo, e seu nome incomum, Qin Yang Sou. Por coincidência, o grupo de Trevaga derrota os monstros que encontra pelo caminho, e Tecita ri histericamente enquanto os derrota. Por outro lado, a carta de Mariane chega aos destinatários, e uma nobre se pergunta do que se trata. Do lado do grupo Agaverta, Enzo lê a carta e reflete profundamente, pois não consegue se lembrar de nenhum Qin Yang só na Ordem dos Cavaleiros Sagrados.